off my mattress is music. The love is deep rooted, it's everlasting. It follows me from the cradle to the casket. Pure satisfaction gathering my soul shattered fragments. At times, man, I wish I was illiterate. Then I couldn't read all the letters that I slipping through my letter slit. Nothing but bills using an aggressive rhetoric, saying give us the dough while we got other means to settle it. And just as I get to thinking that I better quit, I start practicing verbs, nouns, adjectives, and predicates. And when I'm in that zone, you best to step back a bit. Sometimes I feel inadequate, but when I rhyme, I laugh at it. Then I'm in control, body and soul becomes a whole, being pulled towards the nose like a magnetic pole. I got mad methods of delivering my flow when the crowd's still shivering. Yo, it's not because they cold, they so quivering because I spoke with authenticity. I'm not religious, but music gave me an epiphany. Particle purified, the phonics bringing the best beats. All for now until I fill out another fresh sheet. Oh no, it's happening again. Trouble sets in, waiting for the dividends. No doubt, not making dollars make sense, but it really doesn't matter that much in the end. I grab the pen cause what gets me off my mattress is music. The love is deep rooted, it's everlasting. It follows me from the cradle to the casket. Pure satisfaction gathering my soul shattered fragments. Now there's some people that be telling me I better stop and concentrate on my 9 to 5 till my ticker pops. To be or not, that's the question to you. It's bigger rocks and bigger tongues for bigger cracks than play the biggest spots. I go from note to note, concentrate to connect the dots. Beginning at the bottom, brushing my way to the top. Sometimes I got some food for thought in my dinner box. But for now, I just let it flow like the river does. Trying to make my reflection something that the mirror loves. Cause for too long the mirror reflected the kid who fought for recognition, missing out cause he parties are hard. Fun is good in moderation, but sometimes it is all you have. And then it's that time again to grab your ball, stand up for your true love and watch the dominoes fall. A chain reaction, main attraction is the music, y'all. So I make sure to pick up the phone when the finest call. Happening again, trouble sets in, waiting for the dividends. No doubt, not making dollars make sense, but it really doesn't matter that much in the end. I grab the pen cause what gets me off my mattress is music. The love is deep rooted, it's everlasting. It follows me from the cradle to the casket. Pure satisfaction gathering my soul shattered fragments. Tell me just what I should be expecting, 'cause here I am on my own free will. Fortune favors the brave, so they say. I might as well fix up and play your game. Make the memory the reason. Remembering the time when you and I fell behind. I found a way to justify, and we could
it just as real as you expected? Does looking back give you a chill? Show me something you prefer today. Yeah. Or maybe you've grown up and I'm the same. Amnesia gave you freedom. Or maybe you're the kind that tells a lie just to lie and never have to say goodbye. And we cannot replay. Get the aesthetical feel. We had our brighter day. Was it synthetic? Olá a todos, muito boa tarde. Hoje escolhemos avançar. Apresentamos aqui as nossas ideias. As ideias de uma geração nascida nos anos 90 e no início dos anos 2000. Por isso, peço uma grande salva de palmas para a abertura das propostas da Juventude Socialista às eleições legislativas de dia 30 de janeiro. Empunhem as vossas bandeiras. Empunhem os nossos slogans. Não há portugueses dispensáveis. Escolhemos avançar, creches gratuitas, saúde mental no Serviço Nacional de Saúde e neutralidade carbónica. Bem-vindos à juventude, bem-vindos às nossas ideias, bem-vindos a este evento. Convido agora, para dar as boas-vindas, o Presidente da Conselhia de Lisboa, Duarte Marçal. Muito boa tarde a todos. Cumprimento em primeiro lugar todos os militantes da Juventude Socialista. Isto está um bocadinho alto. Cumprimento em primeiro lugar todos os militantes da Juventude Socialista que vieram aqui até esta tarde para o nosso fórum. Cumprimento o nosso secretário-geral, o Miguel Costa Matos, o nosso presidente de federação, o Pedro Anastácio. A todos vós dou-vos as boas-vindas à Conselhia de Lisboa. É com grande satisfação que recebemos o fórum da apresentação das propostas da JS ao programa eleitoral do PS. Na nossa Conselhia. O constitucionalista Jorge Miranda dizia que a cada geração a sua Constituição. Esta ideia não exprime que nós devemos mudar a nossa Constituição uma vez a cada 20 anos. Pelo contrário, exprime que cada geração tem algo diferente de todas as outras. Tem desafios e problemas comuns, experiências, anseios e ambições que abarcam e nos permitem distinguir de todas as outras. Tem uma forma própria de ver o mundo e a sociedade que é insubstituível e irrepetível. Que entende que para problemas comuns devem existir soluções partilhadas. A nossa geração, que encontrou no meio-dia da sua vida a crise financeira e a pandemia do Covid-19, e que não quer a mera gestão da coisa pública, mas quer a transformação da sociedade. Uma, que a miséria e a riqueza não convivam como as duas faces da mesma moeda, mas que para sermos livres precisamos de condições materiais e efetivas para o ser. Que a igualdade é condição de liberdade, mas que a própria igualdade vai além das próprias questões de classe e encontra nas suas bases a etnia, o género e a orientação sexual. A importância deste fórum, discussão e apresentação é precisamente essa, de realizar as aspirações de uma geração. Não apenas as aspirações dos jovens para os jovens, como muitas vezes querem colocar a JS, mas as aspirações dos jovens para uma sociedade no seu globo. Além de fronteiras, porque os socialistas têm por base a fraternidade universal. E que reconhecemos nos outros a nossa opressão. Termino, não com umas palavras próprias, mas com um verso de Fausto, que nos diz que atrás dos tempos vêm tempos e atrás dos tempos outros tempos hão de vir. Não é do povo nem da raça, mas do modo como vemos o porvir. Será precisamente o porvir que aqui nos traz.
Será o Porvir que junta aqui centenas de jovens neste fórum para ouvirem discutir e depois por ele lutar, com uma chama própria de uma geração inconformada que deseja a liberdade e a igualdade. Viva a JS e viva o socialismo democrático! Grande discurso. Muito obrigado, Duarte. Eu agora, antes de passar a palavra ao próximo orador, ao Pedro Anastácio, deram-vos à entrada, creio, um QR Code com uma aplicação. Se vocês querem ser voluntários, se querem fazer a diferença nesta campanha, se querem ajudar o António Costa, o Partido Socialista e as nossas ideias de transformar o país, utilizem o vosso QR Code, o código António Costa 2022 e façam este percurso connosco. E agora, o Presidente da Federação da Juventude Socialista da Área Urbana de Lisboa, o meu amigo Pedro Anastácio. Caros camaradas, que deslocaram de diferentes pontos do país para estar aqui connosco hoje, sejam muito bem-vindos. Caro Secretário-Geral, na Tinti, cumprimentar todos os militantes da JS que estão aqui hoje connosco, caros membros de Governo e deputados que se juntam a nós e caro Duarte Marçal, Presidente da Conselhia da JS de Lisboa. Hoje estamos aqui e este dia é um dia de importância cimeira na Juventude Socialista. E porquê que é este dia e qual é a particularidade que ele tem? Ele tem que é um dia que congrega o que levou a muitos de nós a inscreverem-se na Juventude Socialista e irem ao número 24, àquele primeiro direito da Rodrigo da Fonseca. E quando o fizemos-lo por um lado porque olhámos a sociedade à nossa volta, fizemos um juízo crítico e ao mesmo tempo empenhávamos um sentimento e uma vontade de transformação para que alguma mudança, alguma diferença acontecesse na vida da nossa comunidade e na vida do nosso país. E esta adesão é como ouço muitas vezes ouvir dizer o meu querido amigo Duarte Marçal, que por sua vez foi ler ao Karl Mannheim, que é a utopia sendo o significado de onde a sociedade está e para onde a pretendemos levar. Foi com este espírito e com este sobressalto cívico de quem entende que estar na Juventude Socialista, no Partido Socialista, ou participar nos partidos, estar na política é a forma de realizarmos uma condição essencial da nossa vida em comunidade e um acesso à vida cívica. E nós fizemos isto porque sabíamos o que estávamos em causa. E essa é a segunda razão de estarmos aqui hoje. Necessariamente que nós hoje estamos aqui porque somos chamados a combater num combate que determina o nosso futuro, as nossas prioridades, as nossas oportunidades e o que é que podemos fazer para defender esse mesmo futuro. Falo necessariamente das próximas eleições legislativas. E ao contrário do que alguns têm tentado fazer com muito empenho, nestas eleições o que está em causa são duas visões, duas respostas, duas construções da nossa comunidade. E todos nós sabemos que é combate a direita contra a visão da esquerda. E estas duas diferenças, começam no sentido e na interpretação que fazemos de liberdade e na própria interpretação que também fazemos do sentido de comunidade. Nós, na esquerda, temos o entendimento da liberdade como uma liberdade que é um conjunto das liberdades sociais, que é a melhor via da promoção das liberdades individuais. E entendemos a comunidade como um complementar-se no outro e como um conjunto de membros que partilham uma posição de interdependência e por isso escolhem viver em comunidade. A da direita vive confortável com a igualdade jurídica formal, entende apenas as relações de comunidade como sujeitos que apenas são meramente beneficiários de relações intersubjetivas e não acredita em projetos comuns. E nós, camaradas, temos bem presente esta dimensão nas nossas vidas. Somos a geração que passou pela crise financeira e que agora vivemos a crise da Covid-19. E todos vimos a angústia, o sofrimento que infletiu em muitos daqueles que são próximos e da vida da nossa comunidade. E vimos que perante um horizonte temporal que confrontou duas crises, nós tivemos duas respostas. Por um lado, a direita, quando pretendeu
responder com empobrecimento, nós respondemos com proteção do rendimento. A direita, quando quis pôr velhos contra novos, nós respondemos com a solidariedade de gerações a trabalhar em conjunto. A direita, quando quis a desproteção, nós respondemos com proteção e apoios sociais. E se isto é assim na resposta às crises, também o é na capacidade e nos projetos que queremos para o nosso futuro. E aqui prevamos esses projetos do futuro, enquanto temos um líder da direita como Rui Rio, que nos diz facilmente que não lhe causa desconforto que tenha um jovem com um primeiro e um segundo salário baixo. Temos António Costa, que nos diz que a prioridade é a elevação dos rendimentos, em particular dos mais jovens, e se perdermos esta geração, somos insuscetíveis de perdão. E temos também a direita que quis, perante o Estado Social, acreditar que se desacreditássemos a nossa capacidade de trabalhar em coletiva, não conseguíamos arranjar melhores feitos. E nós vamos fazer mesmo esses melhores feitos. Camaradas, há um ponto que também é fundamental e que separa a nossa visão, que tem a ver com a forma de estar e olhar para a economia. Enquanto nós somos capazes de ter as soluções que têm capacidade para maximizar o nosso potencial porque contam com o maior número de indivíduos e que são assim capazes de favorecer o maior número de pessoas em vez de pequenos grupos. E a nossa visão também é diferente ao modo de estar na União Europeia. Passámos para um modo de estar na União Europeia em que hoje somos inspiradores, liderantes e motivo de confiança. Antes éramos o seguidismo e merecedores de desconfiança. E se isto é assim, nestas áreas todas, também o é nas alterações climáticas. E é nas alterações climáticas porque nós sabemos que, além de estar em causa a continuidade e o futuro da espécie humana, joga-se também o campeonato do agravamento das desigualdades. Porque sabemos que nas alterações climáticas está em causa a condição de acesso e a satisfação de necessidades essenciais das pessoas. E nós aqui pensamos diferente e promovemos soluções coletivas em detrimento de respostas individuais. Escolhemos a proteção da biodiversidade em relação ao desmando da exploração dos recursos. E escolhemos a democracia e as instituições em relação ao populismo barato. Por isso, camaradas, eu quero concluir esta intervenção dizendo-vos que todos os que estamos nesta sala e todos os que nos acompanham sabem bem qual é o desafio que temos pela frente e pelo que lutamos no próximo dia 30. Temos de nos mobilizar pelo futuro que queremos, mas sobretudo pelo futuro que merecemos. E esse futuro é um futuro com melhores salários, com um país que faz frente à precariedade, com um país que luta pelo clima e acredita nas energias renováveis e que contrapõe e aposta no hidrogénio em relação à desconfiança e à postura antirreformista da direita. Camaradas, saímos daqui hoje dizendo uma coisa ao nosso secretário-geral do Partido Socialista e a todos os militantes do Partido Socialista. Nós, dia 30, já respondemos à pergunta de JFK. Nós sabemos o que é que precisamos de fazer pelo nosso país e o que precisamos de fazer pelo nosso país é votar Partido Socialista, é votar para que António Costa seja o atual e o futuro Primeiro-Ministro de Portugal. Viva a JS, viva as nossas ideias, viva a Juventude Socialista! Muito obrigado, Pedro. E agora, continuamos nesta onda de energia. Vamos ouvir as nossas ideias, estamos a ouvir os nossos protagonistas. E recomendo-vos também, além da app, para que sejam voluntários nesta campanha, vejam o nosso programa eleitoral, também no QR Code, as nossas centenas de propostas, muitas horas de discussão, muitas ideias debatidas, e foi com vocês e para vocês que o fizemos.
E agora peço uma salva de palmas para a Presidente da Comissão Nacional, deputada pela Juventude Socialista e líder da Federação de Aveiro, Joana Sá Pereira. Caros camaradas, é um gosto sentir esta energia transformadora desta sala. Os jovens socialistas estão mais empenhados do que nunca em fazer do dia 30 de janeiro um grande dia de renovação do projeto político do PS para continuarmos, de facto, a melhorar a vida das pessoas. E eu quero agradecer ao Duarte e ao Pedro que nos proporcionam, de facto, este momento mobilizador da estrutura e ao nosso secretário-geral por ter escolhido este dia como ponto de partida para um arranque que queremos que seja um arranque determinante para o futuro que temos pela frente. Eu devo dizer-vos que nesta legislatura pude testemunhar a vitalidade e a força que é termos vozes jovens na Assembleia da República, vozes essas que tiveram interferência e intervenção em todas as iniciativas legislativas, muitas vezes de forma invisível, mas nem por isso com menos vontade. E, de facto, hoje vamos ter a oportunidade, ao longo do dia, de rever muitos desses momentos em que conseguimos influenciar a política do Partido Socialista e influenciar trazendo ganhos para a nossa geração e para todos os jovens. Nós sabemos que nem sempre assim foi. Em momentos de maior vulnerabilidade, é bom termos jovens com voz ativa, capazes de funcionarem como escudos protetores daquelas que são as ameaças, daqueles que são as ações que põem em causa o avançar desta geração. E nós, de facto, hoje temos a felicidade de termos um governo que olha para nós como um valor acrescentado e não como um fardo, como há poucos anos tínhamos a infelicidade de assistir. E como o Pedro dizia há pouco, sim, há ideologia na política que nós queremos para o país. Sabemos bem que alguns definem que é o mérito e o Estado mínimo que deve organizar o modo de funcionamento da nossa sociedade. Mas também há outros, aqueles como nós, que entendem que a igualdade de direitos, a igualdade de oportunidades, a solidariedade coletiva deve ser o farol de desenvolvimento de qualquer povo neste mundo. E sim, é ao Estado, e só ao Estado que cabe garantir esse papel regulador. É a intervenção do Estado que determina que o lugar onde nascemos, o lugar onde crescemos, não determina o futuro que todos nós queremos. É preciso, de facto, a intervenção do Estado na existência de uma escola pública, é preciso a intervenção do Estado na garantia de serviços públicos de saúde de qualidade e tendencialmente gratuitos, e é preciso a intervenção do Estado no combate à pobreza infantil, que infelizmente neste Orçamento de Estado tinha uma das maiores medidas de combate à pobreza infantil, que era a criação da garantia para a infância, que determinava um apoio de até 1.200 euros anuais para qualquer criança, e infelizmente este apoio foi chumbado, mas sabemos que não é isto, que não pode ser isto a travar a nossa luta, a nossa batalha, e que qualquer um de nós pode ter direito a sonhar, independentemente do lugar e do berço onde nasça. E nós sabemos uma coisa, camaradas, António Costa, o nosso secretário-geral e primeiro-ministro, é o líder socialista que há mais tempo exerce funções como chefe de governo dentro dos países que pertencem ao projeto europeu. E, de facto, não é por acaso. É que António Costa, desde 2015, tem liderado uma renovação do socialismo democrático que é apontado como um exemplo lá fora e cá dentro. E não foi por isso com grande surpresa que nós ontem assistimos à intervenção do líder da oposição, que explicou ao Congresso ao que vinha e aquilo que pretendia para o país. E qual era então a grande ideia do Dr. Rui Rio para todos nós, especialmente para os mais jovens? Para ele, a campanha e a política está centrada apenas numa só ideia, que é a reforma do regime. É assim que ele chama, a reforma do regime. Mas nós não ficamos espantados com esta grande ideia que Rui Rio tem para o país. Rui Rio não disse nada sobre o crescimento da economia, Rui Rio não disse nada sobre o aumento do nível de vida dos portugueses, o aumento do salário disponível, e também não disse nada, nem uma palavra para os mais jovens e para o futuro que todos nós queremos hoje aqui construir como nunca. E é por isso que nós apresentamos como uma mensagem muito clara e sempre a falar verdade para os portugueses. Confiem em quem tem provas dadas, confiem em quem tem devolvido a esperança e tem demonstrado que é capaz de desafiar todos os obstáculos, todos os impossíveis para devolver o futuro às pessoas. Nós queremos mesmo, com jovens como vocês, com todos aqueles que não puderam estar nesta sala, continuar a trilhar este caminho e a construirmos em conjunto um país onde os jovens podem ser felizes e podem ter o direito, de facto, a sonhar. Sabemos, quanto mais avançamos,
e temos avançado muito nestes 6 anos, mais exigente também se torna esta nossa caminhada. Nós temos hoje a responsabilidade, é isso que faremos durante a tarde, de acrescentar, de somar ao programa político que o PS apresentará ao país. Mas nós não vamos só apresentar os nossos sonhos. Eu acho que nós temos o dever de apresentar aquilo que são os nossos direitos e aquilo que para nós é importante neste momento. Queremos o direito a ter um salário digno, como o Pedro há pouco dizia. Não podemos ter jovens a saltar de baixos salários em baixos salários com a perspectiva de um dia poderem ter um futuro. Nós queremos ter o direito a poder sair de casa dos nossos pais e por isso sim, Marina Gonçalves, é muito importante o Governo ter inscrito o direito à habitação como um direito essencial para os mais jovens, para que se possam de facto emancipar e com isso fazer crescer e ganhar o seu desenvolvimento pessoal. Mas também o direito a poder constituir família. Os níveis de natalidade são níveis preocupantes, camaradas. Neste momento nós temos que recuperar níveis que durante a pandemia foram níveis que ficaram abaixo da média europeia e não há futuro, não há um país com futuro, não há um futuro de um país se não tivermos a renovação geracional e, portanto, cada um de nós tem que ter o direito a poder constituir uma família. E é assim, em síntese, de facto, só com esta plena emancipação dos jovens, só com a total realização e felicidade de todos nós, é que podemos crescer e ser um país de futuro. Camaradas, todos nós aqui partilhamos, de facto, de um sentimento, de uma convicção, é que o PS é mesmo o grande partido do povo português. E é de todos, dos jovens que aqui estão, dos menos jovens, dos trabalhadores, mas também dos empresários, dos desempregados e dos reformados. E nós estamos mesmo ao lado do PS, ao lado deste projeto intergeracional, que vem de todos nós, nas nossas diferenças, o grande futuro deste nosso país. É neste caminho certo que é mais importante do que nunca avançarmos com propostas que respondam às nossas preocupações. E termino-vos, camaradas, dizendo que Jorge Sampaio, no último artigo que escreveu no Jornal Público, antes de falecer, recordava-nos que a solidariedade não pode nem deve ser facultativa. E recordava-nos que isso, aliás, é um dever que decorre do primeiro artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidade e em direitos. E terminava esse artigo com um apelo. Dizia-nos ele: façamos mais uma vez prova de que sabemos estar à altura das nossas responsabilidades. E por isso, sigamos o exemplo do Presidente Jorge Sampaio, saibamos honrar uma vez mais a confiança que os portugueses renovarão no projeto político do PS no próximo dia 30 de janeiro. Vamos mesmo fazer o que ainda não foi feito. Viva a JS, viva o PS! Muito obrigado, Joana. E as palavras da Joana, eu peço que me permitam só para dizer aqui um pequeno apontamento. Ao falar de Rui Rio, fizeram-me recordar, e até um vídeo que hoje publicámos nas redes sociais sobre o mesmo, a dizer que não se importava que um jovem, quando saísse da faculdade, recebesse um baixo salário. Ora, pois bem, é isto que nós estamos aqui a fazer. Nós importamos. As nossas ideias são para isso mesmo. Para a nossa emancipação, para a igualdade plena e para que um jovem em Portugal seja igual a um jovem sueco ou um jovem luxemburguês. Por isso, peço-vos agora uma grande salva de palmas, agitem as vossas bandeiras para receber o Secretário-Geral Adjunto da Juventude Socialista, o Presidente da Federação do Porto, Miguel Rodrigues. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos, caras e caros camaradas. Permitam-me que, na pessoa do Miguel Costa Matos, o nosso secretário-geral e meu amigo, vos saúde a todos os militantes da Juventude Socialista que se deslocaram até hoje a Lisboa. Vamos ouvir as vossas ideias, vamos construir um grande programa para a Juventude Socialista e vamos estar ao lado do PS até ao dia 30 de janeiro. E permitam-me, naturalmente, um agradecimento muito particular ao Duarte Marçal e ao Pedro Anastácio por nos acolherem aqui em Lisboa. Pedro, Duarte, é com muito gosto que aqui estamos e acho que falo por todos os jovens que vieram do norte ao sul do país e das ilhas. Estamos aqui com energia para vencer as próximas eleições em Lisboa, no Porto, nos Açores e em todo lado.
Caras e caros camaradas, o mote que escolhemos para estas eleições é avançar. Escolhemos avançar. Podíamos ter escolhido outra coisa. Há aqueles à nossa direita que gostariam até de voltar atrás. Eventualmente gostariam de voltar a 2015. Ou para ter mesmo as condições para exercer o projeto político que nós sabíamos que eles queriam, até gostariam era de voltar a 2011. Mas isso não lhes será permitido no dia 30 de janeiro, se todos nós fizermos o nosso trabalho, se estivermos ao serviço da Juventude Socialista, se estivermos ao lado do Partido Socialista, se contribuirmos com o nosso voluntariado, com as nossas ideias, com a nossa energia e com o nosso voto. Mas nós escolhemos avançar e para escolher avançar é preciso duas coisas. É preciso saber de onde vimos e é preciso saber para onde vamos. Quanto à pergunta de onde vimos, há múltiplas respostas possíveis. Alguns dirão que isto começou com Mário Soares. Outros olharão para o Partido Socialista Português e dirão que talvez tenha começado com Antero de Quental, com José da Fontana. Mas nós sabemos que começou mais atrás. António Arnaud, precisamente num evento da Juventude Socialista, dizia-nos que terá começado assim que alguém testemunhou a desigualdade entre alguém que vive em opulência e alguém que, a seu lado, vive em pobreza. Permitam-me que ande uns séculos, ou melhor dizendo, uns milénios atrás. Até ao fim, e prometo que a aula de História, ao contrário da maior parte das aulas que tiveram, não vai ser demasiado entediante, mas permitam-me que ande uns séculos para trás. No fim da República mais conhecida da história da humanidade, que foi Roma, o Senado romano dividiu-se em dois. Aqueles que se chamavam a si próprios de os bons homens, os ótimos, e os outros, os que defendiam mais palavra às classes mais baixas. Os que defendiam que os mecanismos do Estado deviam ser usados para distribuir, entre outra coisa, comida pelos mais pobres. E notem que comida seria para os romanos o nosso equivalente do Estado Social mínimo. E a resposta dos ótimos, dos bons homens, como eles chamavam a si próprios, era simples. Era, mas porquê que o Estado deve fazer isso? De subtrair aos meus recursos para dar aos outros, se eu já dou tanto à caridade? Mas os outros compreendiam, independentemente das motivações políticas que os tenham levado a tal, que só a força do Estado e pela força da lei é que a igualdade poderia verdadeiramente ser alcançada. E nem sequer se falava na altura de igualdade. Falava-se só de um bocadinho menos de desigualdade. E é por isso que eles fizeram todas essas coisas com a força da lei, constituindo uma força do Estado. Imagino que vos sou familiar. Quando olhamos para o desafio que temos à nossa frente, nós sabemos bem de onde vimos e sabemos bem os desafios que temos para a nossa frente. O que nos resta decidir é para onde é que vamos. Aqueles à nossa direita optariam sempre por um Estado mínimo. O que eles dizem é que se nós deixarmos nas mãos dos bons homens as opções que pertencem a todos, pois que esses bons homens decidirão o melhor para o conjunto de nós. Essa ideia, como disseram muitos outros antes de mim, é intolerável para qualquer socialista. É intolerável que nós pensemos deixar nas mãos de poucos os recursos que pertencem efetivamente a todos. Nós não estamos a falar da abolição da propriedade privada. Nós não estamos a agitar os papões de que vemos nos outdoors de certos partidos políticos. Nós estamos só a lutar por uma sociedade que seja decente. Porque se não vejamos, nós pensamos muitas vezes naquela que é a nossa construção. Para os romanos era outra coisa. Para nós é o Estado Social. Nós pensámo-lo numa ótica de que cada um e cada uma de nós tem a possibilidade de se realizar na sua plenitude. Que tem a possibilidade de ter um emprego digno, que tem a possibilidade de ter uma escola pública. Mas eu pergunto-me, se nós deixássemos essa decisão para o mercado, quantas escolas haveria no Vimioso se fosse o mercado a decidir? Quantos hospitais haveria nos nossos distritos do interior ou até nas regiões autónomas se fosse o mercado a decidir? Quantas portuguesas e quantos portugueses é que morreriam
como acontece em muitos outros países do mundo, por não terem acesso a cuidados de saúde básicos e primários. Essa não é a resposta para os nossos problemas. Como também não era a resposta que nós procurávamos e não era a resposta que qualquer um de vós esperava aqui obter. O nosso caminho é o caminho do futuro. É o caminho do conjunto. É o caminho de acreditar que cada um de nós deve poder contribuir de acordo com a sua capacidade e de cada um de nós deve receber de acordo com a sua necessidade. E quando perguntam, bom, mas então, porquê é que é o Estado a decidir? Porquê é que é esta forma que nós escolhemos? Porquê é que esta materialização e esta corporização dos recursos de todos não haveria uma forma mais eficiente de alocar os dinheiros de todos? Camaradas, o PIB português é cerca de 220 mil milhões de euros, mais coisa menos coisa. Nós temos outra situação, hoje, de uma pessoa que tem 220 mil milhões de euros no bolso e que decidiu ir com os amigos à estratosfera em vez de resolver os problemas do planeta. Enquanto nós, com 220 mil milhões de euros, enviamos todos os anos 50 mil jovens para o ensino superior, salvamos dezenas, curamos centenas de milhares de pacientes, atribuímos médicos de família a milhões de portugueses, constituímos um Estado social que serve a todos, aumentamos as pensões a milhões de pensionistas. Nós, com esse dinheiro, fazemos algo decente. Não levamos os nossos amigos ao espaço. Não é para isso que serve. E nós não podemos continuar a estar confortáveis com uma acumulação de riqueza, de uma riqueza que é produzida por todos e que ainda por cima é produzida de uma forma que custa e que acima de tudo é constituída e é trabalhada por pessoas que não têm sequer condições de salubridade. Isso não é aceitável para a nossa geração. Nós temos mesmo que fazer mais. Temos mesmo que escolher o caminho do futuro. E quando nos perguntam porquê é que somos socialistas, talvez tenham perguntado há 2000 e tal anos atrás porquê é que os outros se preocupavam com os mais pobres. Eles não eram pobres. Eram senadores, na sua maioria. A maioria dos quais até era principescamente rico. Objetivamente, para vós, dentro desta sala, talvez muitos de vocês nunca tenham passado, e espero que assim seja, privações materiais severas na vossa vida. Talvez alguns de vocês pudessem até ter pago, com mais ou menos esforço da vossa família, um ensino numa escola privada. Talvez a questão não sejamos mesmo nós que estamos dentro desta sala. Mas não faz mal, camaradas, porque nós não somos socialistas por nós mesmos. Nós somos socialistas pelos outros. E é pelos outros e com os outros que nós construiremos um Portugal decente. Nós não defendemos um Serviço Nacional de Saúde porque não podemos de outra forma ter acesso a cuidados de saúde. Nós não defendemos uma descarbonização rápida porque não pudéssemos eventualmente escapar para sítios onde ela não nos atinja ou nos atinja em menor escala. Nós defendemos-lo porque acreditamos que devemos ser porta-vozes dos problemas de todos aqueles que não têm como se defender. É para isso que serve a Juventude Socialista. É para isso que serve o Partido Socialista e os portugueses sabem-no muito bem. Mas agora, camaradas, vem a parte difícil. Nós sabemos que somos socialistas. Sabemos de onde vimos. E até acho que sabemos para onde queremos ir. Mas nós, os que estão nesta sala, os que militam no Partido Socialista, não são suficientes. E o nosso papel, de hoje até dia 30 de janeiro, é de convencer todos os que não estão dentro desta sala e que esperam a sua oportunidade, que querem dar algo de si ao seu país, ou que se não tiverem nascido em Portugal, procuram ou procuraram em Portugal a oportunidade de serem melhores pessoas, de terem uma vida decente, de crescerem aqui com as suas famílias, de acrescentar a Portugal. É disso que estamos a falar, de acrescentar a Portugal. E é por isso, camaradas, que nós temos, daqui até 30 de janeiro, uma missão muito simples.
participar nas nossas caravanas, falar com os nossos vizinhos, com a família, com os colegas de trabalho, convencer todos e todas da virtude das nossas ideias. Porque se vencermos estas eleições, se tivermos capacidade de formar governo, se garantirmos um grupo parlamentar que permita ao Partido Socialista uma maioria estável para governar, se garantirmos que temos as nossas ideias bem assentes e que estamos dispostos a lutar por elas, então a partir de 30 de janeiro serão muitos mais os que se juntam às nossas fileiras. Porque então, no dia 31 de janeiro, já não seremos só socialistas pelos outros, seremos socialistas com os outros. E é para esse desafio e para mais nenhum que eu peço a vossa ajuda. Camaradas, um bom evento a todos, muito boa tarde. Muito obrigado. Muito obrigado, Miguel. Bom, eu volto a aproveitar para vos pedir para descarregarem a aplicação Voluntários António Costa com a passe António Costa 2022, se quiserem ajudar na campanha e a transformar mesmo o nosso país. Se quiserem ler as propostas do nosso programa eleitoral, feitas por centenas de jovens, muitos deles, a maioria deles aqui presentes, que vão desde múltiplas áreas, desde emancipação à igualdade, direitos LGBT, feminismo, antirracismo, antifascismo, vejam o nosso programa e consultem-no. Eu peço agora para mostrar quem é que nós somos, as nossas cores. Ergam a bandeira, as nossas bandeiras, ergam as cartolinas e batam uma salva de palmas para recebermos o Pedro Vasconcelos Almeida, a Marina Gonçalves, o Tiago Rego e o Fábio Zacarias. JTS! É JTS! É J! JS! É JS! Tudo bem? Então, eu sento-me aqui, se calhar... vocês sentem-se se quiserem. Tu és mais alto, podes Fica aqui, não é? Muito bem. Ora, muito boa tarde a todos e a todas. É com muito gosto que estamos novamente todos juntos nesta belíssima tarde de sábado. Quero começar naturalmente por vos cumprimentar a todos, militantes e dirigentes de base, porque são vocês que fazem a força da juventude socialista todos os dias, todas as semanas, nos vossos concelhos. Obrigado por cá estarem. Cumprimento naturalmente o nosso secretário-geral e amigo, Miguel Costa Matos, agradecendo a amabilidade da incumbência que me atribuiu. Aos nossos oradores, com certeza que já lá iremos. Nos últimos 6 anos, o Partido Socialista travou o caminho do empobrecimento que o país levava e conseguiu restaurar a esperança dos portugueses num novo ciclo de justiça social e prosperidade. Não podemos, por isso mesmo, camaradas, voltar para trás. O Partido Socialista merece a renovada confiança dos portugueses para continuar a governar e os jovens merecem uma nova maioria e um governo que dê continuidade à trajetória de recuperação económica, de consolidação das contas públicas, que defenda as classes médias e os jovens, não deixando ninguém para trás e assegurando que a nossa geração encontra no nosso país as condições necessárias para realizar os seus sonhos. A JS estará onde sempre esteve, ao lado do Partido Socialista, para defender as nossas causas e para passar a mensagem à nossa geração. Esta mobilização impressionante que nós temos aqui hoje é a prova de que estamos prontos para o próximo mês que aí vem e é esta força que nos vai dar a vitória no próximo dia 30 de janeiro. Mas, porque mais do que a força dos números, o que conta é a força das nossas ideias, vamos discutir agora os desafios e as respostas que um governo progressista e para os jovens deverá prosseguir. Temos connosco a Marina Gonçalves, dirigente nacional do Partido Socialista e secretária de Estado da Habitação, e, acima de tudo, um grande quadro de futuro do Partido Socialista, que passou também pela Juventude Socialista e uma cara amiga que nos contagia sempre com a sua simpatia e com a sua simplicidade. Obrigado, Marina, pela tua presença.
Temos também connosco o Tiago Rego, Presidente da Federação Nacional das Associações Juvenis, e o Fábio Zacarias, Presidente eleito da Associação Académica da Universidade do Algarve. Já agora, Fábio, cumprimentar-te também, parabenizar-te pela tua recente eleição. Aos dois, muito obrigado também pela vossa presença. A minha primeira pergunta vai precisamente para a Marina Gonçalves. O PRR veio abrir uma janela de oportunidade única para, nos próximos anos, investirmos na expansão da oferta pública de habitação. A JS defende, a este respeito, uma meta de 10% no horizonte 2030 e, desta forma, conseguirmos capacitar o Estado com os instrumentos necessários para passarmos a ter uma intervenção estruturada no mercado e para melhorar a acessibilidade económica na habitação para as classes médias e, muito em particular, para os jovens. Sendo certo, porém, que estas políticas acarretam um desfazamento temporal, portanto, isto vai levar tempo a nós sentirmos os efeitos práticos desse investimento que está agora a ser feito. E a minha pergunta, Marina, é esta. Até lá, que políticas públicas são necessárias para nós materializarmos a habitação mais acessível e para assegurarmos que os jovens têm condições para se emancipar? Muito obrigada, muito boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimentar-vos a todos na pessoa de Miguel Costa Matos, com quem eu já ainda partilhei tempos de juventude socialista e partilhei tempos de Parlamento e continuo a partilhar muitas das nossas ideias e a trabalhar também ouvindo, através dele, aquilo que são as propostas e aquilo que podemos melhorar nas políticas de habitação. É sempre um gosto poder regressar a casa. Eu ainda me sinto uma jovem, não sou bem jovem para a JS, mas sou uma jovem, e acho que estes fóruns são sempre muito importantes, não apenas internamente, mas para podermos trabalhar efetivamente naquilo que é para concretizar no terreno e para que neste mandato e no mandato que venha a seguir possamos construir uma sociedade melhor e especificamente na área da habitação que possamos efetivamente fazer melhor. Nós, para contextualizar o que vou dizer a seguir, é fundamental, e eu gosto muito do objetivo da Juventude Socialista dos 10%, eu diria mais, isto é um objetivo a curto prazo, tenho a certeza, porque o nosso objetivo é de ir incrementando esta percentagem de parque habitacional público para, efetivamente, sermos capazes de ter uma resposta no mercado e capazes de termos uma resposta para os mais jovens também de habitação pública. E digo isto porque nós, quando falamos, e aqui falou-se muito da saúde, falou-se muito da educação, falou-se da própria segurança social, e quando falamos da resposta pública, para nós não é estranho falar de uma resposta para todos, não nos é estranho falar da necessidade de termos esta universalidade de resposta que chega a todos. Foi-nos sempre estranho fazer isto na habitação. Aquilo que estamos a fazer hoje no Governo, desde 2015, final de 2015, início de 2016, é efetivamente dar à habitação, enquanto pilar do Estado Social, aquilo que fomos capazes de construir nos outros setores, nos outros pilares do Estado Social. Porque sem isso não seremos, de certeza, capazes de construir uma sociedade coesa e uma sociedade para todos, e não seremos capazes de dar aos jovens também esta capacidade de se emancipar, a capacidade de individualmente crescerem e coletivamente construírem uma sociedade melhor. O PRR, como aqui dizias, é uma fonte de financiamento e um instrumento importante, mas não basta para aquilo que é a necessidade de construção do parque habitacional público. O foco é efetivamente esse e não tínhamos dúvidas que a médio prazo a resposta tem que passar pelo parque habitacional público. Só com essa resposta que é estável, que é efetivamente a preços acessíveis, que depende da vontade do Estado, mas que no fundo permanece no tempo, só assim é que seremos capazes de criar esta universalidade de resposta, esta garantia de um direito à habitação. Mas a resposta, ao contrário, se calhar na saúde ou na educação, onde um professor pode dar resposta a vários alunos ou um médico pode dar resposta a várias pessoas, no caso da habitação, uma casa é para uma família. E eu digo isto porque a resposta não é tão imediata na construção de resposta pública e, portanto, nós temos sempre, ao iniciar este caminho, de assumir que não é de um dia para o outro que conseguimos criar esse parque habitacional público. Era muito bom, mas efetivamente não se constrói habitação de um dia para o outro. Isto não nos deve fugir do objetivo que temos a médio prazo. Deve-nos encontrar os tais instrumentos para a curto prazo dar respostas ao mercado, até porque, infelizmente, continuamos a ter muitos e variados, diversificados problemas na sociedade. Nós, obviamente, que aqui temos uma conjugação de dois fatores. Verdadeiramente há de vários fatores, mas vamos centrar aqui em dois em específico. Por um lado, há a questão das respostas. Eu dizia esta resposta a médio prazo, mas somos capazes a curto prazo já de reabilitar algum do parque habitacional e colocá-lo no mercado. Isso é um dos caminhos, eu diria o principal caminho de intervenção a curto prazo. Não tem a escala que queremos e que
e que temos pensado até 2026, mas permite, com essa resposta, e já o começamos a fazer, já permite dar alguma resposta no mercado. E depois é preciso criar um conjunto de medidas de regulação do mercado. Elas foram feitas, elas devem agora também ter esta estabilidade na sua concretização no terreno. Houve muitas alterações ao próprio o NERRAU, eu falo deste instrumento porque é o essencial, mas na lógica de estabilidade. E é importante depois conseguir entrar no mercado privado e conseguir criar aqui estímulos para garantir que são um complemento, sobretudo a curto prazo, naquilo que é a renda a preços acessíveis. É importante, mas não deve nunca ser a nossa prioridade. Ou seja, isto é, pela lógica e pela importância de termos uma resposta a curto prazo, é importante que possamos criar estes estímulos no mercado privado, mas não é isto que deve ser a nossa prioridade na política de habitação. Dito isto, é importante que eles existam. O Programa de Arrendamento Acessível, o Porta 65, que tínhamos no Orçamento de Estado, boas notícias e que espero que se possam replicar para reforço do Porta 65, para que pudesse chegar a mais gente, para que estivesse mais compatível com aquilo que era o mercado. O Programa de Arrendamento Acessível, que é mais recente, mas que no fundo assenta também num travão naquilo que é a renda praticada, obviamente com um conjunto de incentivos dados aos proprietários e aos senhorios, mas permitindo aqui tabular aquilo que consideramos uma renda acessível. Portanto, através destes instrumentos, nós permitimos os incentivos fiscais também para contratos de longa duração. Estes instrumentos permitem, de alguma forma, complementar aquilo que é a prioridade do parque habitacional público. Agora, os grandes instrumentos, eu diria que é na conjugação destes três. É regular o mercado, dentro daquilo também que é o equilíbrio necessário para o seu funcionamento e não perdendo de vista a nossa prioridade de parque habitacional público, é ao mesmo tempo criar um conjunto de incentivos para que o mercado privado se possa também juntar a este interesse público de criar habitação a preços acessíveis e compatível com os rendimentos das famílias e aqui a cereja no topo do bolo, a prioridade, criar parque habitacional público. O caminho está iniciado, começamos já a ter essa resposta pública no terreno e esse deve ser efetivamente o nosso foco também a curto prazo. O facto de ser, do ponto de vista de nós temos um parque habitacional público de 2%, portanto estamos muito longe de atingir as metas que nos propusemos. Isto para dizer, o crescimento que temos que ter vai implicar, obviamente, estes anos de construção, de reabilitação daquilo que é o parque habitacional, que já estava no estado e que estava devoluto, mas até de outro parque habitacional que estamos agora a inventariar. Agora já temos algumas respostas no terreno e o facto de demorar tempo a construir não quer dizer que não façamos já a reabilitação daquilo que mais rapidamente possamos pôr no terreno, possamos pôr no mercado. Portanto, esta não pode deixar de ser a nossa prioridade também a curto prazo, podendo depois complementar com estas respostas no mercado, que no fundo são incentivos também ao mercado privado para que ele funcione de forma justa e coesa para a sociedade. Ora, obrigado, Marina. E, de seguida, a minha segunda pergunta vai para o Fábio, enquanto dirigente estudantil de uma universidade fora do Porto e de Lisboa. E a minha pergunta é: como consideras que as instituições de ensino superior podem adequar a sua oferta de ensino à realidade e às especificidades de cada região? Uma segunda pergunta, também acaba por estar relacionada: o que é que tu consideras que o Estado pode fazer mais em matéria de habitação e de ação social pelos estudantes deslocados? A Juventude Socialista defendeu recentemente o complemento de deslocação para os estudantes deslocados. Defendemos também já há muitos anos maiores respostas ao nível da habitação estudantil, onde de facto nós temos muitas carências. E, Fábio, a palavra é tua. Antes de mais, quero saudar todos os camaradas aqui presentes e agradecer ao camarada Miguel Costa Matos pelo seu trabalho, que culminou no manifesto e nas ideias que aqui hoje se apresentam, e saudar também os camaradas colegas de painel. Hoje estou aqui para falar um bocadinho sobre o ensino superior e é impossível fugirmos aqui à temática da pandemia que continua presente naquilo que é o nosso cotidiano. E o ensino superior acabou por sofrer a necessidade também de alterar o seu modus operandi para garantir a maximização, dentro do possível, os resultados e o aproveitamento dos estudantes. Tudo mudou na pandemia, deixou marcas na sociedade portuguesa e, de certo modo, acabou por criar aqui um leque de fatores do abandono de jovens estudantes.
O primeiro fator que quero aqui ressalvar deve-se ao abrandamento e, em muitos casos, às paragens das atividades, que levou a enormes perdas, principalmente nas micro e pequenas empresas, como todos sabemos, uma grande fatia do tecido empresarial português, culminando em perdas significativas dos rendimentos familiares. No segundo fator, gostava aqui de ressalvar que, embora o Governo tenha vindo progressivamente a diminuir o valor da propina, o custo para estudar, principalmente para um estudante em mobilidade, aumentou. Isto deve-se ao facto da oferta de habitação não fazer face à procura e que levou a que o preço do arrendamento suba, possibilitando ainda uma economia paralela que apresentou, em alguns casos, como é conhecido, condições pouco dignas para aquilo que é o ser humano. Portanto, ainda que a propina tenha diminuído, com o ordenado mínimo a subir, a taxa de esforço aumentou, não encontrando no processo global de atribuição de bolsas uma solução que satisfaça num todo as necessidades dos estudantes. Depois, ressalvar aqui um tema bastante importante e que tem sido falado, que é a questão dos problemas psicológicos. E a percentagem de doenças mentais aumentou bastante nas faixas etárias mais jovens, levando, por consequente, a problemas pela falta de motivação dos estudantes. Este aumento acentuado levou a que os gabinetes de psicologia das universidades não tivessem capacidade de resposta face à tão grande necessidade, que culminou na desistência de muitos estudantes. É necessário responder a este drama do nosso tempo, para cada um que passa por esta situação que afeta a sua saúde mental, tenha a certeza que será acompanhado de forma eficiente, mitigando as dificuldades no seu percurso académico. Depois é necessário ressalvar aquilo que foi a adaptação do ensino superior através do ensino remoto, porque acho que ficou aqui claramente provado que foi bastante útil como um complemento neste regresso ao ensino presencial, encurtando algumas distâncias entre unidades de ensino e providenciando um aumento das ofertas formativas de curta duração. Arrisco-me a dizer que tem sido um grande braço direito do ensino presencial, isto porque grande parte das instituições acabou por fazer subir o seu número de vagas, mas as suas capacidades e o seu corpo docente não aumentaram. E sem este instrumento tinha sido impossível a criação de horários, ainda que tenha aumentado a carga horária, que tenha aumentado e os docentes tenham ficado no mesmo. Portanto, continua a ser necessário que haja um investimento e um rejuvenescimento das academias, de modo a acompanhar esta mudança progressiva. Uma mudança de pensamento, uma mudança pragmática que nos pede para garantir o mercado de trabalho do amanhã, mas que, acima de tudo, nos peça para salvar o mundo, para que realmente seja possível que haja o amanhã. À semelhança de outros períodos históricos de transição, meus camaradas, caminhamos a passos largos para uma nova era. E sabemos o valor que o ensino superior detém para estar na vanguarda da sociedade. Deve-se apoiar nas tendências tecnológicas, assentem valores como a inovação, a coesão, a equidade e a sustentabilidade. E a prova disso mesmo é o facto dos fundos provenientes da União Europeia, como o PRR e o PT 2030, financiarem projetos e iniciativas sustentados nos mesmos. As instituições universitárias são promotoras deste mesmo desenvolvimento na sociedade, através dos seus centros de investigação, das suas incubadoras de empresas e dos seus atuais ou futuros campos tecnológicos, levando à criação de novos métodos de trabalho e de produção. Esta inclusão de jovens leva a que seja possível auxiliar o tecido empresarial, a repensar os modelos de negócio, uma vez que os mesmos têm a oportunidade de trabalhar lado a lado com investigadores, com empreendedores, fomentando o seu crescimento pessoal e profissional, que são o presente e o futuro da sociedade portuguesa. Mas aqui há perguntas que não podemos deixar de colocar, como, por exemplo, se o ensino superior será único e exclusivamente para o desenvolvimento económico, ou se deverá também contemplar o cariz social. Sendo o ensino superior tendencialmente gratuito, com o objetivo claro de garantir a equidade do elevador social, o percurso académico deve preparar o estudante para os desafios que irá encontrar no seu cotidiano. Exemplos disto são a gestão de conflito, o trato com as pessoas, a discriminação das minorias e a necessidade de cumprir e fazer cumprir os princípios de ética moral adjacentes à posição social que irá ocupar no futuro. Camaradas, como último ponto que considero fundamental para responder às perguntas, é o impacto que o ensino superior tem em regiões fora dos grandes centros urbanos.
Trago-vos como o caso da Universidade do Algarve. Será que o seu desenvolvimento das suas condições da academia não poderá ser um fator-chave da fixação de jovens na região, diversificando os quadros qualificados, resultando numa consequente melhoria da oferta do mercado de trabalho algarvio? Este é apenas um exemplo, mas que se poderá adequar a regiões do país com condições semelhantes a este panorama nacional. Portanto, em suma de tudo aquilo que disse, podemos concluir que o ensino superior acabou por sofrer alterações e sentiu a necessidade de se adaptar. Deste modo, é fundamental corrigir o método do apoio social para combater as desigualdades derivadas do desvio padrão dos rendimentos familiares, apostar de forma mais avultada em gabinetes de psicologia para perceber quais os fatores de desmotivação dos estudantes e investir em infraestruturas que potenciem a qualidade de ensino, resultando numa melhor preparação do futuro da sociedade. E termino para dizer que é fundamental aproveitar de forma eficiente os fundos provenientes da União Europeia, de modo a capacitar o país de forma coesa, sustentável e tecnológica, fazendo assim frente aos principais desafios da nossa geração. Obrigado, Fábio, e dizer aqui uma coisa que me parece importante, porque de facto tanto o Tiago como o Fábio são também a prova da força que a Juventude Socialista tem no movimento associativo, um pouco por todo o país, seja nas universidades, seja nas associações juvenis, e portanto, também sem mais demoras, Tiago, passar então à questão que tinha reservado para ti. O SPD apresentou no seu programa de governo o voto aos 16. Nós defendemos o recenseamento voluntário aos 16 e um dia do eleitor analogamente ao Dia da Defesa Nacional. E o que eu te queria perguntar era, na tua experiência como dirigente associativo, o que é que tu achas que nós podemos fazer para transformar a nossa democracia representativa naquilo a que Jürgen Habermas chama uma verdadeira democracia deliberativa, isto é, ou seja, como é que de facto nós podemos fortalecer o nosso tecido associativo, como é que nós podemos valorizar a representatividade do diálogo estruturado das associações juvenis e, naturalmente, as dinâmicas de participação e de envolvimento dos jovens na decisão política. Certíssimo. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, Miguel. Começo naturalmente por te cumprimentar a ti e em ti todos aqueles e todas aquelas que estão aqui presentes e, de facto, dizer-te que é um gosto voltar a esta casa. Eu pensei que estava um bocadinho à paisana, mas já fui denunciado, não é? Portanto, já todos sabem que eu tenho um percurso ligado, obviamente, à Juventude Socialista e, de facto, agradecer esse convite e dizer que, sem dúvida nenhuma, que é muito bom estar rodeado de pessoas que não se acomodam, pelo contrário, procuram em ser a mudança que querem ver no mundo. A frase não é minha, é sebejamente conhecida, mas que, de facto, é determinante naquilo que é a personalidade e o perfil de um jovem. Naturalmente também, e falando de juventude, Marina, deixa-me só dizer-te, nós de facto, a condição e o espírito jovem é algo que deve ser transversal ao longo da vida. Os jovens esses é que se revezam geração após geração. Isto para dizer que de facto isto serve tanto para ti como para mim, que de facto eu espero que este espírito jovem me acompanhe ao longo de toda a vida, porque sem dúvida será uma mais-valia. Espírito, não é? No fundo. Eu sei que às vezes é uma frase feita, mas eu acredito piamente, e ainda para mais nesta fase em que começo a desviar-me um pouco da juventude. Mas dizia também, e queria também reforçar, que esta ideia de que basta ser jovem para ser, ou melhor, a ideia de que não basta ser jovem para sermos irreverentes, criativos e inovadores. Eu já vi muitos jovens como espíritos muito mais velhos do que se calhar uma pessoa de 80 anos. O que é preciso à juventude é ter sempre esta capacidade de olhar para o mundo, ver onde é que as coisas estão menos bem e propor ideias inovadoras, mesmo que elas à partida pareçam disruptivas. Porque também há uma coisa que é verdade. Faz parte de ser jovem vermos além do nosso tempo. Foi assim com aquilo que eram as nossas formas, e vem de acordo com as nossas formas de estar e de comunicar. De facto, nós todos, de geração em geração, vamos ter comportamentos distintos umas das outras. O que leva a que numa determinada fase daquilo que são as gerações que estão cá há mais tempo,
olhem sempre com alguma estranheza face àquela forma de participar, de partilhar ideias. Eu dou sempre este exemplo, muitos dos que aqui estão certamente já me ouviram, e também muitas das frases que eu aqui irei dizer, também muitos de vós já a disseram, porque eu também entendo que devemos construir as nossas opiniões e as nossas ideias através da partilha daquilo que são as boas contributos que cada um de nós tem para dar. E dizia eu que, de facto, o exemplo do Facebook, que no início era um espaço onde poucas coisas lá se dizia de jeito. Hoje em dia, não há político que não tenha uma página de Facebook e que não faça política dentro deste espaço das redes sociais. Assim como hoje, se calhar, os jovens não se identificam com o Facebook e já estão noutra rede social, isto será assim de geração em geração. Cabe sempre àquelas que estão cá há mais tempo, cabe a mim, cabe a todos aqueles que estão cá há mais tempo, olhar sempre com uma capacidade de incluir e de aglutinar essas formas de participar. Isto para dizer que a resposta do voto aos 16 anos, e face à experiência que tenho tido com as mais de 1000 associações juvenis, não visitei todas, obviamente, mas muitas delas visitei e com muitos jovens contactei também em escolas, de facto, sim, faz sentido que haja o voto aos 16 anos. Mas é preciso que esse voto aos 16 anos seja acompanhado de uma literacia política. Nós não podemos só chegar à altura das eleições e dizer aos jovens que eles têm de votar no partido A, B ou C. Nós temos de explicar de imediato também às camadas jovens porque é que há um partido de esquerda, porque é que há um partido de direita, porque é que há um partido ao centro e, de certa forma, o que é que são estas ideologias que todos eles defendem. Não é por acaso que eu tenho dito várias vezes, pese embora o meu percurso seja diferente, que a atual geração é uma geração de causas e menos de ideologias. Porque houve aqui uma falha na concepção naquilo que foi a passagem da mensagem das ditas ideologias que, sabemos nós, que uma causa está associada a uma ideologia a uma causa. Agora, cabe é saber transmitir essa mensagem àqueles que depois, na altura de votar, terão essa responsabilidade. E, portanto, eu diria que sim, mas sempre acompanhado disto mesmo. É também revelador, em muitas escolas onde vou, perceber que aquilo que os jovens nos dizem sobre a política é que, de facto, eles não olham com estranheza, a ideia de que estamos próximos ou longe, bom, isso vai de cada um. O que eles nos dizem é que falta muitas das vezes este esclarecimento, esta forma de como é que eles podem, como é que o sistema político se organiza, como é que a política tem realmente um papel interventivo e como é que eles, enquanto cidadãos, podem participar nos vários fóruns que há. Todos vós certamente saberão, porque o vosso percurso é um percurso ligado a uma juventude partidária. Mas ainda assim, nem todos os jovens têm essa participação. Pois reparem também, em 10 jovens, apenas 3 estão ligados a movimentos associativos. Sejam eles a movimentos estudantis, sejam eles a movimentos juvenis, sejam eles a movimentos partidários ou religiosos. Portanto, há aqui uma margem da população jovem que está ainda, por certa forma, a envolver e aglutinar. Por isso, eu também parto sempre para esta discussão, dizendo que se atualmente nós temos uma geração que procura abraçar causas, que é sem dúvida nenhuma uma geração que, apelido, face àquilo que tenho visto, mais inclusiva, menos conservadora, defensora de uma igualdade de oportunidades e, acima de tudo, capaz de olhar para o mundo e perceber que o seu papel tem uma intervenção social e tem uma capacidade transformadora, disso não tenho dúvidas. Agora, neste processo em que temos partidos políticos e temos os jovens, é preciso que cada um saiba se relacionar um com o outro, ouvirem-se ambas as partes nos ditos tais processos de cogestão. As políticas de juventude não podem ser só políticas de toca e foge. Isto é, quando nos dá jeito fazemos um evento com uma moldura jovem enorme à volta, não é este o caso, fiquem descansados, mas de facto não pode ser este tipo de políticas fragmentadas. E ainda bem, e aqui também não é nenhuma retribuição àquilo que tem sido a política deste governo, foi sem dúvida nenhuma criar uma planificação naquilo que são as políticas de juventude. Políticas de juventude têm de ser elas sustentáveis, políticas de juventude têm de ser justas e políticas de juventude têm de gerar a tal igualdade de oportunidades. Pois muitas das vezes, nesta dita história ou nesta dita narrativa de participar, há aqui muitas falhas. E umas delas têm a ver, ainda há pouco tempo, numa visita que fazia ao arquipélago dos Açores, diziam-me os governantes, sim, Tiago, de facto, nós cá temos associações juvenis, temos associações de estudantes, temos tudo isso. Mas depois também é que torna-se uma aventura bastante difícil quando nós vamos tentar colocar a mesma bitola naquilo que é, por exemplo, um jovem que está na Ilha do Corvo, naquela que é a ilha mais ocidental do arquipélago dos Açores e que, se repararem bem, não tem um voo direto para São Miguel, ou melhor, não tem um voo direto para a capital, tem de fazer escala em São Miguel e tudo isto. Isto parece uma coisa irrisória. Agora, eu desafio-vos
a estarem, de certa forma, nas mesmas condições que estão esses jovens e, portanto, no momento em que nós não conseguirmos estabelecer esta dita igualdade de oportunidades para a juventude, também será sempre muito difícil que nós também lhe coloquemos o ónus digamos, a pressão ou o compromisso de terem de ser eles também permanentemente a agitar os partidos políticos ou aqueles que estão cá há mais tempo. Sendo certo e terminando de uma coisa que também acredito em absoluto. É que será sempre este desassossego da juventude o elixir eterno, ou melhor, da vida eterna da humanidade. Sem dúvida nenhuma que são estas formas de estar, estas formas disruptivas, que irão sempre desassossegar quem por cá está há mais tempo e cabe-vos a vós, cabe-me a mim, cabe-nos a todos aqueles que têm essa ambição de ir trabalhando nesse sentido. E por aqui me fico, na certeza que poderei ainda voltar a usar da palavra. Obrigado. Com certeza. Obrigado, Tiago. Bem, eu então agora abriria aqui um período de perguntas do público. 2 avisos. Eu sou bom com caras, mas péssimo com nomes. Eu conheço aqui muitas caras, mas eventualmente alguns nomes eu não conhecerei. E não se acanhem, porque senão eu arranjo voluntários à força. Luís, depois o Diogo. Força. Dirigente nacional. No último período legislativo, veio à baila uma medida que é o englobamento das rendas da CDRS. Nesse aspecto, pergunto-lhe a sua opinião e se isso não seria, de facto, mais prejudicial do que benéfico para o progresso das habitações. Obrigado, Luís. Penso que tinha ali a inscrição do Diogo. Força. A minha pergunta também é para a nossa camarada Marina Gonçalves. A minha pergunta é um pouco mais para a militante Marina Gonçalves, que é, nós por vezes confrontados com o exercício do poder, percebemos que algumas das nossas ideias não são possíveis de realizar ou mudamos simplesmente de ideias. A minha pergunta é, da Marina militante da JTS para a Marina Secretária de Estado, mudou alguma coisa no plano das ideias? Esta pergunta tem rasteiro. Não tem nada. Uma ótima pergunta. Se calhar há espaço para mais uma terceira pergunta. Se passarmos aos nossos oradores. Francisco, força. Eu vou só tirar a máscara que os meus óculos embaciam. Camaradas, nós defendemos um ensino mais democrático, defendemos um ensino que não se foque tanto no exame. No entanto, nós vemos que o exame nacional chega ainda a contar 50% da nota para a admissão às faculdades. O exame nacional, muitas vezes, são 2 horas ou 3 horas da nossa vida que vão definir o resto da nossa vida. Quais é que são os caminhos alternativos para nós ponderarmos outras maneiras de admissão à faculdade? Se nós poderíamos contar também o voluntariado ou se iremos continuar com o modelo atual? Muito bem. Se calhar agora abriríamos uma nova ronda. Marina, passo-te a palavra. Muito obrigada pelas perguntas. A pergunta mais difícil foi a primeira. Mas é sempre bom podermos discutir aqui este tal equilíbrio quando pensamos as medidas e que são justas quando olhamos de uma perspectiva, mas que podem causar problemas noutras áreas de intervenção. Como é que fazemos esse equilíbrio? Eu acho que é aí, nós nunca avançamos. Nós tínhamos uma medida no programa do Governo que era o englobamento. O Orçamento de Estado deste ano já previa um avanço no englobamento que não envolvia o englobamento dos rendimentos prediais, portanto era o englobamento na perspectiva dos rendimentos de capital, precisamente porque é que se avança, porque é que quando se avança, avança-se com a necessidade prévia de ponderação das várias realidades. Porque, efetivamente, nós temos que perceber, quando temos uma prioridade na habitação, que é garantir que todos têm acesso à habitação. Temos um mercado que está cada vez mais desajustado daquilo que são os rendimentos das famílias, temos que perceber quais os prós e os contras. Quando olhamos para uma medida que conceptualmente pode ser justa, quais são os prós e contras ou os impactos que poderá ter nesta realidade. Eu diria que quando avançamos temos que fazer esta ponderação prévia e, não sendo muito taxativa na resposta, dizer que é fundamental que olhemos para a medida que, quando pensamos na questão do englobamento, pode ser do ponto de vista de justiça fiscal muito importante, é um caminho que estamos a fazer e bem, que estava no Orçamento de Estado, mas que espero que continue a fazer-se este caminho e esta discussão daquilo que é o englobamento por uma lógica de justiça fiscal, mas que é fundamental que se faça efetivamente esta ponderação
com neste benefício que traz a ponderação com aquilo que pode trazer, nomeadamente no mercado habitacional. Com isto não estou a dizer que a discussão não deva ser feita, eu acho que nós a devemos fazer. O equilíbrio, quando fazemos o equilíbrio, quando construímos uma sociedade, temos sempre que olhar há um equilíbrio, nunca há uma resposta imediata e clara para cada assunto, mas estão em causa, com o englobamento e com a questão e com a promoção da habitação, duas importantes ferramentas para uma sociedade mais justa e coesa, e por isso eu acho que nós não devemos, neste momento, afastar essa discussão. A opção, e bem, foi a de começar este caminho por algo que seria mais equilibrado. Não devemos parar esta discussão, sendo certo que não devemos em nenhum momento prescindir daquilo que é uma preocupação que temos nas respostas habitacionais e aquilo que já hoje é um problema, não termos medidas que possam de alguma forma promovê-lo ainda mais. E no fundo é esta a base da discussão, por isso é que eu dizia que era uma pergunta difícil, porque não tenho uma resposta imediata e clara a curto prazo, mas é um tema que temos necessariamente que discutir e felizmente no Orçamento de Estado, e eu digo felizmente porque acho que esse caminho tem que continuar a ser feito, a discussão foi reaberta e é importante que seja reaberta porque realmente também a justiça fiscal é fundamental para uma sociedade melhor também. Relativamente à questão, que foi muito interessante, de se mudou alguma coisa do ponto de vista de ideias entre, no fundo, nos últimos anos, desde que da camarada Marina Gonçalves da Juventude Socialista, ou do Partido Socialista, e a Marina Gonçalves, secretária de Estado. Não mudou de todo. Aquilo que é a minha perspectiva, a visão que tenho de sociedade e a visão que tenho na área da habitação é uma visão que felizmente consigo concretizá-la no terreno, e isso é a coisa que nos pode motivar, é podermos construir aquilo que sempre achamos e que sempre defendemos nas várias participações que temos cívicas, e nomeadamente na Juventude Socialista. Nós hoje estamos efetivamente a construir algo que é uma responsabilidade e uma justiça na sociedade. Nós estamos a construir uma resposta pública de habitação e estamos a assumir que a prioridade é ter um parque habitacional público capaz de dar resposta às famílias, porque assumimos que efetivamente temos que ser capazes de garantir que os mais jovens se emancipam, temos que ser capazes de garantir que as famílias com menores rendimentos têm acesso a uma habitação digna, temos que ser capazes, no fundo, de tratar igual o que é igual, e como nós somos todos iguais, temos todos de ter acesso às mesmas condições. Uns têm mais facilidade que outros e cabe ao Estado dar a resposta quando ela não existe. Nós falamos disto, aliás, nas intervenções de abertura falou-se muito disto. O Estado, a presença do Estado é fundamental para garantir que aquilo que são os desequilíbrios normais de uma sociedade são debelados, são mitigados pela intervenção do Estado, e é isso que estamos a fazer na política de habitação. E felizmente sempre foi isto que nós falamos, e na Juventude Socialista focamos, e muito bem, esta lógica, esta ideologia efetiva de um Estado interventivo, mas um Estado interventivo para garantir que nós somos tratados nas várias áreas de intervenção como iguais, como participantes iguais na construção de uma sociedade e numa vida em sociedade, e aquilo que estamos a fazer na habitação hoje é algo que nunca se fez, não tem precedentes, que é tratar toda a gente por igual e garantir que aquilo que é uma resposta pública que não existe passa a existir. Por isso, diria que aquilo que as funções que exerço hoje são a concretização daquilo que sempre acreditei e que esta estrutura, a Juventude Socialista, acredita, e espero que aquilo que estamos a fazer hoje e que não fizemos no passado possa realmente ter continuidade no futuro, porque não tenho dúvidas nenhumas que a resposta para a habitação tem que ser igual à que tivemos para a saúde ou tivemos para a educação. É uma resposta pública, com um parque habitacional público, e uma resposta que seja capaz de se adaptar àquilo que são os rendimentos de cada um e às necessidades de cada um, e aqui, obviamente, focando às necessidades dos mais jovens, porque todos têm direito a emancipar-se e a ter a sua vida autónoma e independente. Embora algumas das perguntas fossem mais dirigidas à Marina, eu pergunto. Eu deixei esta última, não respondi a última, que era para passar para os meus. Exatamente. Fábio, Tiago, quem de vocês quiser começar? Se calhar seguimos a ordem de há bocadinho, não é? Força. Também vou ser direto e objetivo à pergunta, depois se os meus colegas de painel quiserem fazer algum acrescento também, certamente com a experiência que já têm a mais que eu, certamente poderão fazer aqui um apanhado mais geral. Concordo com essa questão. O acesso ao ensino superior tem que ser equidistante para todos. Ainda assim, já temos várias modalidades daquilo que é o ingresso ao ensino superior.
por via daquilo que é o exame nacional, em alguns institutos com os 50%, outros a 40%, outros a 60%, e já vamos tendo também a modalidade do sub-23 com um exame diferente, e ainda temos o ingresso dos estudantes que optaram pelo ensino profissional no ensino secundário, através dos cursos técnico-superiores, que é uma porta de abertura para aquilo que é o ensino superior, ou seja, uma espécie de um ano zero, que não dá grau, mas que permite a seguir a entrada no ensino superior por outra via. A questão do ensino do ingresso ao ensino superior, a questão do exame, é verdade que, de facto, naquelas 2 ou 3 horas acaba por estar definido aquilo que é o futuro do estudante, mas também temos que perceber que o ensino secundário já está feito de uma maneira a estimular aquilo que é o sentido psicológico do jovem, do estudante, para aquilo que irá encontrar de seguida no ensino superior. Porque todos os nossos momentos, todas as nossas vidas são feitas das nossas decisões, dos nossos atos que trazem consequências. Portanto, é verdade que numa fase inicial acaba por depender e num dia mau o estudante pode sair prejudicado, mas também é para isso que servem estruturas tal como a Juventude Socialista, para estarmos todos juntos, para podermos debater ideias e formas de poder contornar essa situação. Não é uma resposta que se possa dar no curto prazo, mas que de futuro possamos democratizar, como se fala nos grandes objetivos até 2030, de continuar a progredir, a ter cada vez mais uma percentagem de jovens com cursos superiores terminados. Tiago? Eu também, de facto, ou seja, só acrescentar uma pequenina coisa, de facto, eu concordo em absoluto concordo e ai de que eu não concordasse face àquilo que é o movimento associativo juvenil, que tem no voluntariado o seu maior pilar. Obviamente, eu digo juvenil e estudantil, obviamente. É claro que naquilo que é a valorização do voluntariado no acesso ao ensino superior, sem dúvida que era um estímulo. Era um estímulo não só para aquilo que era, para nós levarmos mais jovens ainda a fazerem voluntariados, apesar de eu achar que a nossa geração, a minha, a vossa, são gerações marcadas pela solidariedade, contudo, é necessário, de certa forma, disputar mais processos de agregação de mais jovens para este processo. E também há aqui outra questão, ou seja, nós temos também, e a escola e a atual política para a educação tem seguido muito esta linha, é que de facto a escola procura formar, do ponto de vista das competências educacionais, mas também daquilo que são as competências sociais. E aqui já temos visto, aliás, há pouco tempo, ou há cerca de um ano, a disciplina de educação para a cidadania era alvo de ataques violentos, pois dizia-se muito coisas bizarras, tais como estamos aqui a criar pensamentos únicos. Eu digo sempre que desenvolver o espírito crítico é aquilo que nos dá a maior liberdade. Nós podemos escolher a nossa crença, o nosso partido e escolher aquilo que deve ser o nosso projeto de vida. Isso sim é a maior arma que nós podemos dar aos jovens para que eles consigam ser bem-sucedidos no seu futuro. Obviamente, conjugando isso com aquilo que são as competências educacionais, formidável. Eu dou-vos só este exemplo. Há uma semana, estive na Rússia, precisamente em São Petersburgo. E dizia-me um governante russo, agora posso dizer porque estou em segurança, lá não podia fazer com toda a liberdade, dizia-me ele, bom, de facto, vocês em Portugal têm uma disciplina, porque eu lhe havia dito, uma disciplina de educação para a cidadania, nós cá temos uma coisa parecida que é a educação para a pátria. Porque, de facto, não há mal nenhum em nós ensinarmos os nossos jovens do amor pela pátria, pela mãe Rússia, pela família, pelo trabalho. Eu diria, não, apenas é só o fascismo que nós vivemos há uns tempos atrás no nosso país. Mas dizia-me ele assim, não, de facto é uma forma diferente de estar. Ao que depois alguém lhe pergunta também, bom, mas nos direitos humanos ainda há muito a fazer. Dizia ele, não, de facto, dê-me um exemplo. Só vos estou a transmitir esta realidade para que fiquemos todos com aquela noção de que os nossos direitos e as nossas liberdades não são de todo adquiridas. Dizia-me ele assim, bom, um belga questionável. Sim, de facto, naquilo que diz respeito aos direitos dos LGBTI, e por ver tantas bandeiras aqui também associadas a isso, de facto tem direitos diminuídos aqui na Rússia. E dizia-me ele, pois, de facto, não estou a perceber a pergunta, porque nós cá não temos disso. Se vocês têm, ou estão que criem legislação para tal,
Nós, como não temos, não precisamos de criar essa legislação. Vejam o quão hipócrita um Estado pode ser naquilo que nós, na Juventude Socialista, defendemos, que é um Estado, sim, que seja capaz de nos munir das ferramentas certas para que nós consigamos ter um projeto de vida bem-sucedido, para que nós possamos ter o direito à nossa emancipação condigna, para que nós possamos realizar os nossos sonhos. E não há situação pior do que nós termos um Estado que nos impeça de ter um pensamento livre, um pensamento que nos permita ajuizar sempre, em cada momento da nossa vida, aquilo que é, de acordo com os nossos valores, o caminho que queremos seguir. E, portanto, quando falamos do voluntariado, sim, para mim é fundamental que nós estimulemos aquilo que são a participação jovem através por via do voluntariado, por via das associações juvenis, e que ele seja definitivamente majorado no acesso ao ensino superior e que seja, de uma vez por todas, também colocado como algo fundamental naquilo que é o nosso caminho enquanto cidadãos que realizamos ou que temos a ambição de termos uma cidadania plena e ativa na sociedade. E, portanto, não poderia deixar de estar mais de acordo com isso mesmo. E estou certo que o caminho que está a ser feito atualmente irá culminar precisamente nessa solução e, quando lá chegarmos, de certa forma, estaremos todos satisfeitos por ver que essa meta foi atingida. Muito obrigado. Bem, lamentavelmente a nossa agenda não nos permite mais espaço para perguntas. Eu também não irei cometer a deselegância, porque houve uma vez alguém que me ensinou que uma coisa que nunca se deve fazer nestas coisas é um resumo ou uma resenha de tudo aquilo que os oradores disseram anteriormente. E, por isso, não vou cometer essa deselegância. Agradecer a participação de todos, eventualmente pedir desculpa aqui aos nossos camaradas que ficaram aqui nas minhas costas. Eu não me esqueci de verificar se havia questões aí desse lado por não gostar de vocês. Foi simplesmente porque sou um tipo distraído e esqueci-me, efetivamente, de verificar se alguém aí tinha questões. Com certeza que à margem do debate também terão a oportunidade de o fazer. Muito obrigado a todos pela vossa participação e viva a JS! Microfone ali. E agora, pedia-vos encarecidamente a vossa atenção, a vossa energia, a vossa mobilização. Nós estamos aqui a discutir as nossas ideias e não são puramente abstratas. Elas significam os sonhos de uma geração. A geração que nasceu nos anos 90 e no início dos anos 2000. Por isso, levantem-se, ergam as nossas bandeiras, empunham os nossos cartazes para receber o secretário-geral do Partido Socialista, atual Primeiro-Ministro e o líder deste projeto político, António Costa. É J, é S, 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 é J, é S. Senhor Secretário-Geral, atual Primeiro-Ministro, muito obrigado pela sua presença. Nós estamos a apresentar as nossas ideias, as ideias que queremos que corporizem a ambição de uma geração, a geração que, como eu dizia, nasceu nos anos 90 e no início dos anos 2000, uma geração que quer olhar para um jovem sueco, para um jovem luxemburguês ou qualquer jovem europeu em igualdade e com a confiança que valemos o mesmo que eles. Só em si é que este projeto político se poderá materializar e é isso que vamos fazer hoje com 10 propostas ambiciosas. Mas nós temos propostas, mas também as conseguimos materializar. Peço-vos agora a atenção para um vídeo que ilustra o nosso trabalho parlamentar durante 2 anos, que ilustra o compromisso dos nossos deputados com as nossas ideias e que ilustra que realmente conseguimos materializar aquilo que propomos. Nós não somos demasiado ambiciosos, nós não somos ingênuos, nós não somos sonhadores. Temos confiança no país, no nosso Primeiro-Ministro e no nosso projeto político. Por isso, peço-vos 2 minutos de atenção.
isso, Sra. Presidente, unamo-nos. Façamos do combate à emergência climática o nosso desígnio. Não de cada um, de cada partido, não só um desígnio nacional ou geracional, mas um desígnio civilizacional. Hoje podemos julgar que estamos em mais um debate, mas será a história que nos julgará pelo sucesso deste nosso empreendimento. Façamos, a partir desta discussão, uma lei forte, ambiciosa e rigorosa. Façamos desta lei uma alavanca da ação climática. O futuro do planeta está nas nossas mãos. Tendendo ao compromisso de reduzir as emissões de gases com efeito de estufa no setor dos transportes até 2030, seria necessário uma alteração dos padrões de mobilidade da população a favor dos transportes públicos. Sra. Presidente, senhoras e senhores deputados, todos nós reconhecemos a batalha heroica que tantos travam contra a doença oncológica. Está na hora de reconhecer que quem vence essa batalha, os 350 mil sobreviventes de doença oncológica em Portugal, têm direito a comprar casa, a pedir crédito ou a contratar seguros sem ser discriminados. Está na hora de instituir o direito ao esquecimento. Destacamos, por exemplo, a extensão da licença para assistência a filhos com deficiência ou doença crónica aos casos de doença oncológica. A majoração da licença parental para os casos de prematuridade e internamento hospitalar pós-parto. A possibilidade de prorrogação do direito à licença de 6 meses até 4 anos ou 6 anos mediante atestado médico, entre outras alterações ao regime de proteção à parentalidade. O caminho que queremos para Portugal é este: um país com jovens que aposte nos seus estudantes, com uma educação e qualificação superior para todos e que se acabe com todas as barreiras para uma maior emancipação dos jovens portugueses. Só que neste país continua a aumentar o número de estudantes, de licenciados, de mestres, de doutorandos. Aumenta a aposta no ensino profissional e na formação ao longo da vida, porque precisamos de todos. E apresenta-se neste Parlamento um orçamento para continuar essa trajetória. Um orçamento que dá mais ao conhecimento e à ciência e pede menos aos estudantes em propinas. Pretendemos, assim, criar condições legais para que os alunos de medicina, cumprindo todos os deveres de confidencialidade, no que toca ao tratamento de dados, possam aceder aos registros clínicos dos utentes. Entendemos que é de toda a justiça que se prolonguem duas medidas de proteção dos direitos dos estudantes. Por um lado, que todos os estudantes possam ter acesso a todas as fases de exames previstas, designadamente à fase de época especial. E em segundo, achamos que o atual ano letivo não pode ser contabilizado para efeitos dos prazos de prescrição. E entendemos que é muito importante também que estas duas medidas sejam aprovadas já, entrem em vigor já, para que as instituições se possam preparar atempadamente, para que os estudantes saibam com o que contar e delas possam beneficiar. Devemos encarar a legalização da cannabis sem complacência, nem preconceitos. Hoje, comecemos esse processo. Os jovens socialistas cá estarão a lutar por uma legalização responsável, convictos de que ela contribui para a segurança do consumo e para a saúde pública. É tempo de agir pela saúde pública. É tempo de agir pela segurança. É tempo de agir pelo crescimento. É tempo de agir pela liberdade. É tempo de agir pela legalização. Igualdade de oportunidades, direito ao trabalho, direito à liberdade de escolha da profissão, livre circulação de trabalhadores e prestadores de serviços. Não abdicaremos de nenhum destes princípios, nem cederemos a tentativas de dividir os cidadãos entre aqueles que já exercem uma atividade e aqueles que sonham um dia poder vir a conseguir. É para estes trabalhadores que deve falar quem diz que não é preciso regulamentar o direito de desligar, que os horários de trabalho e de descanso já estão na lei. Porque quem trabalha sabe que as leis que temos não chegam. E nós queremos mais tempo para nós, para as nossas famílias, para as nossas vidas. Porque os pais, os professores, os alunos estão lá em casa a olhar para todos nós e precisam de uma resposta. Precisam de uma resposta porque olham para nós com essa expectativa, com a expectativa de quem sabe que a esquerda faz a diferença. Muito obrigado. Nós fizemos uma retrospectiva do que já conseguimos alcançar. Agora vamos propor o que queremos avançar. Porque nós escolhemos avançar.
confiamos neste projeto político para implementar uma sociedade do bem-estar que aposta nas nossas qualificações e é assim que alavancamos a nossa economia. A partir de agora, 10 pessoas irão apresentar 10 medidas emblemáticas que constam neste programa. Serão 3 minutos, por isso peço a vossa atenção a este primeiro bloco. Será o Francisco Diniz, a Selene Martinho e o Hugo Teixeira. Uma salva de palmas, empunhem as vossas bandeiras, mostrem a nossa energia, porque esta é a força das nossas ideias. Boa tarde a todas e a todos. Começo por cumprimentar-vos a todos na pessoa do nosso Secretário-Geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, e enaltecer este que é mais um grande momento da nossa organização, com a apresentação de propostas concretas para a melhoria da qualidade de vida de todas as portuguesas e todos os portugueses. E por falar na melhoria da qualidade de vida de todas as portuguesas e todos os portugueses, um cumprimento muito especial, agradecendo também o trabalho ao longo dos últimos 6 anos, um cumprimento especial ao Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, e agradecer também a disponibilidade constante para ouvir e discutir sempre com a JS. Uma salva de palmas também para ele. Fui encarregue de apresentar a temática da habitação. Aliás, uma área que é sensível para qualquer jovem. Seria inevitável dizer que é daqueles temas que têm muitos problemas acrescidos para todos nós e que nos tocam de forma particular em qualquer momento, num determinado momento da nossa vida. É um dos maiores desafios da nossa geração. Como é sabido, a nossa Constituição consagra o direito à habitação, aliás, até preconiza o papel do Estado na promoção desse mesmo acesso e determina também que haja uma especial proteção jovem, também na efetivação dos direitos sociais, culturais, económicos, nomeadamente este aspecto que é o direito à habitação. A verdade é que muito tem sido discutido, muitas reflexões têm sido feitas, muitas medidas e políticas têm sido implementadas, e saúdo a Secretária de Estado aqui presente, Marina Gonçalves, mas a verdade também é que reconhecemos haver um longo caminho ainda para percorrer. E é por esse reconhecimento que a JS não descarta também as suas responsabilidades e apresenta aqui muitas propostas, e eu apresento aqui algumas das que são, mais concretamente, ao encontro do ponto que é a temática da habitação. Ora, o Porta 65. Importante programa do apoio ao arrendamento jovem, mas que ainda tem uma grande carga burocrática e um nível assinalado de incerteza. E quando falamos deste nível de incerteza, resulta de não ser concedido a todos e todas os que preenchem as condições necessárias, sendo que há uma ordenação dos candidatos a partir de uma fórmula de critérios. Todo o processo é algo moroso e inviabiliza muitas vezes que os jovens possam assumir os compromissos que se propuseram a priori. Por isso, queremos que é necessário permitir que todos aqueles que são elegíveis dentro dos critérios estabelecidos sejam efetivamente apoiados pelo Porta 65, não dependendo de nada mais para além dos critérios de elegibilidade. Do arrendamento, passo à compra da primeira habitação. E para contextualizar, posso dar o meu próprio exemplo. Foi uma etapa da minha vida que passei há bem poucos meses e que, se retroceder um pouco antes dessa mesma etapa, a grande parte dos meus rendimentos mensais se prendiam, eram distritos aos encargos que fazia face ao arrendamento. E, portanto, conscientemente tomei uma decisão de avançar para a compra de um imóvel que não seria pelo valor, pela contração do empréstimo, até porque esse valor apresenta-se como um valor diminuído em relação àquilo que nós pagamos e que está a ser praticado no mercado de arrendamento, mas foi uma decisão consciente que tomei, mas que se deparou a um certo momento com um grande entrave, a entrada inicial. Todos nós sabemos que o montante que é exigido aos jovens, e a todos, mas em particularmente aos jovens, nos toca com alguma intensidade, é um valor um valor assinalável e uma exorbitância particular para nós, no nosso momento da nossa vida, e que não conseguimos muitas vezes apresentar, e daí um entrave à nossa primeira compra.
Por isso, no meu caso, tive que recorrer a todas as minhas poupanças. E tive que recorrer a mais três familiares para que, num bolo dos valores que recolhemos, conseguíssemos fazer face àquilo que era exigido. Por isso, e com este meu exemplo, passo a ler também para que com clareza percebam aquilo que é a proposta da Juventude Socialista e, portanto, passo então a ler, como eu disse. É por esta dificuldade que propomos a criação de um sistema de garantia mútua para apoiar a compra da primeira habitação. Neste sistema, as sociedades de garantia mútua exercem um papel semelhante ao do fiador, permitindo abdicar de ter outro e, ao reduzir este risco, pedir menos de entrada. É um sistema que funciona bem para o nosso tecido empresarial e não vemos motivo para que não possa ser colocado ao serviço da compra de habitação por jovens, até porque o crédito à habitação tem muito menor incumprimento do que o crédito empresarial. O fundo proporcionará as condições necessárias ao cumprimento das garantias exigidas pelas instituições bancárias, em conjunto com o cooperador, exercendo um papel semelhante ao do fiador. Além de desbloquear a possibilidade de contrair empréstimo com menos requisitos à partida, no final, o custo do empréstimo acaba por ser inferior para o contraente. A instituição financeira credora obtém maior segurança e o comprador tem assim a possibilidade de adquirir a sua primeira habitação de forma mais simples e mais justa. Camaradas, vamos ao trabalho. Obrigado pela atenção. Confiar no futuro. Força JS, força PS. Desculpe. Boa tarde, camaradas. Cumprimento o secretário-geral do Partido Socialista e também o nosso secretário-geral da JS. E uma coisa é certa, ao longo desta tarde ouvimos diversas vezes a palavra realizar e a necessidade de nos sentirmos realizados no nosso país. Realizados ao nível das nossas qualificações, realizados ao nível da nossa autonomia financeira e do direito ao trabalho digno, mas também de nos sentirmos realizados em relação ao nosso projeto de vida e à eventual constituição de família. Sabemos que nem todos os jovens têm de constituir família, mas também é certo que aqueles que o pretendam fazer devem sentir condições para que isso ocorra. Sabemos também que estamos num ano com uma taxa de natalidade das mais baixas de sempre no nosso país e sabemos também que a percentagem de crianças que nascem ano após ano no nosso país não corresponde à expectativa que cada um de nós tem em relação ao número de filhos que gostaríamos de ter. E muitas das vezes um dos fatores que mais condiciona esta tomada de decisão prende-se com o fator económico. E, portanto, a Juventude Socialista, em total convergência com o trabalho que tinha vindo a ser desenvolvido pelo Partido Socialista e tendo em conta uma das medidas que já constava em Orçamento de Estado e que acabou por infelizmente não ser aprovado, continuamos a reiterar a necessidade de termos creches gratuitas no nosso país. Acreditamos que este pode ser um excelente sinal de potenciarmos a natalidade, mas também essencialmente de apoiarmos as famílias que decidam iniciar este projeto de constituição de família. E quando falamos de apoios sociais e do apoio à família, a Juventude Socialista defende também a universalização dos abonos de família. Somos defensores de um Estado Social forte, de um Estado Social no qual, para o qual todos nós contribuímos, mas que também deve ser um Estado Social do qual todos nós nos sentimos abrangidos e para o qual todos nós nos sentimos apoiados. E, portanto, acreditamos na vitória do próximo dia 30 e também achamos que estas medidas podem contribuir para a autonomia da juventude. Obrigada. Bem, boa tarde a todos, camaradas, caro secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, caro secretário-geral do Partido Socialista, António Costa. A mensagem que vos quero aqui transmitir é uma que já temos ouvido falar. Todos aqui que estamos presentes temos consciência de uma coisa: a emergência climática é sem dúvida a grande batalha das nossas vidas. Ouvimos esta frase ecoada várias vezes e ainda assim sentimos-nos frustrados face à inação mundial a que assistimos. As COP, os acordos celebrados, têm servido de pouco para combater
a subida de temperatura, a que já vamos assistindo e que infelizmente vamos sentindo os devastadores efeitos. A Juventude Socialista tem sido inequívoca nesta matéria, tem dado um contributo muito forte para avançar em relação à transição climática. Assistimos ao longo dos últimos meses a uma JTS fortemente interventiva e interessada na construção de um documento que conjuga uma componente de justiça social, mas que tem também um estabelecimento de regras rigorosas, que é a Lei de Bases do Clima. No entanto, estamos conscientes que isto não é suficiente, camaradas. E por isso mesmo a JTS apresenta no seu programa eleitoral um conjunto vasto de medidas nesta matéria. Permitam-me apenas elencar sucintamente algumas, como antecipar a meta da neutralidade carbónica para 2035, tornando Portugal um dos mais avançados países do mundo nesta medida, promover a economia da partilha, designadamente na área da mobilidade, reconverter os edifícios públicos para edifícios autossuficientes, mas em particular, camaradas, permitam-me dar enfoque a duas medidas. Pretendemos alcançar, de forma progressiva, a total gratuitidade na utilização de transportes públicos dos jovens até aos 23 anos e alargar essa mesma gratuitidade a todos os estudantes do primeiro e segundo ciclo do ensino superior que sejam maiores de 23 anos. E ainda pretendemos criar um complemento de deslocação aos estudantes do ensino superior que estão a estudar fora do seu concelho de habitação. Estas medidas, em particular, camaradas, são aquelas que a JTS entende que são centrais para um ponto fundamental, que é a mudança de mentalidade que queremos imprimir nas gerações mais jovens. Vemos o exemplo de vários países europeus nesta matéria, seja o Luxemburgo, seja a Estónia, seja em alguns pontos da Alemanha. Estas medidas são já uma realidade e pretendemos então instalá-las no nosso país. Estamos conscientes do muito que já foi feito, em particular com o programa de apoio à redução tarifária, ou também conhecido como PARTE, mas sabemos que podemos e devemos fazer mais. Para concluir, camaradas, deixem-me que lhes deixe a seguinte mensagem. Eu venho de um concelho, que é Guimarães, onde há já vários anos vamos aplicando e implementando no dia-a-dia várias medidas para mitigar os efeitos das alterações climáticas. Mas somos apenas uma gota num oceano. Temos que ser muitos mais a trabalhar para fazer a diferença. Temos que ser todos unidos e em conjunto, no sentido de que Portugal, em relação à transição climática, se torne um dos países mais avançados do mundo. A JTS quer avançar, a JTS escolhe avançar. E, portanto, que o PS, no Governo da República, avance connosco. Obrigado. Muito obrigado. E isto, é claro, nós recusamos o cinismo, recusamos a sobranceria, recusamos o conservadorismo. Nós escolhemos avançar. E agora, no próximo segmento, vamos receber a Rita Pereira para falar da delegação da cannabis, o meu grande amigo Bruno Matias para falar de empreendedorismo no espaço digital e o Diogo Almeida Civil para falar de cultura e desporto. Boa tarde a todos, camaradas. É com muito gosto que vejo a sala cheia e para falar de um tema tão querido para a juventude socialista como a legalização da cannabis. Há 20 anos, Portugal, com a sua estratégia nacional de luta contra as drogas, impulsionou uma mudança no paradigma das drogas leves, conseguindo dar um passo progressista neste sentido. Descriminalizámos as drogas leves. Descriminalizámos as drogas leves e, neste aspecto, conseguimos ser um país progressista. E, nesse momento, nesse mesmo contexto político, vociferavam vozes na Assembleia da República que diziam: descriminalizar as drogas leves vai nos levar a mais violência, mais criminalidade e mais dependência. O problema disto tudo é que todas estas preocupações, todos estes agoiros da direita, bateram onde? Bateram na trave, porque nada disto aconteceu, nada disto se provou, nada destes anseios e medos se revelaram pertinentes sequer para a questão. E nesse sentido, nós estivemos do lado certo da história. Nós demos um passo em frente no paradigma das drogas leves.
E nesse sentido, há umas semanas, com a saída do Índice Global de Políticas de Drogas, Portugal ficou em terceiro lugar neste índice, atrás da Noruega e da Nova Zelândia. Nesse sentido, sabemos que agora é a hora de avançar pela legalização da cannabis. E é preciso abandonar as ideias punitivas e de políticas punitivas que retratam este tema, na ótica de só a castigar, só a punir, só com penas de prisão, só com penas de multa é que nós não vamos lá. E nós não vamos lá assim porquê? Porque realmente isso não resolve o problema. Há 20 anos tivemos a prova e hoje temos a prova que continuamos no caminho certo. E por isso, para abandonar todas estas ideias de estigmas relativamente ao consumo das drogas leves, nomeadamente à cannabis, nós, enquanto JTS, defendemos que a cannabis deve ser legalizada para que cada jovem possa consumir de uma forma mais segura, de uma forma mais garantística e que não tenha que se esconder para o fazer. Porque nós vivemos em liberdade e nós queremos que os jovens tenham segurança no consumo, para que cada consumidor possa ter um autocultivo, para que cada consumidor possa consumir de uma forma mais segura, permitir a plantação e o pequeno cultivo também, permitir o uso recreativo da cannabis, como no modelo holandês, para que mais nenhum consumidor passe por uma utilização nefasta do produto. E é por isso que é hora de avançar. E é por isso que escolhemos avançar pela legalização da cannabis. Viva a JTS! Muito boa tarde a todos. Cumprimentar o Secretário-Geral do Partido Socialista, muito obrigado pela sua presença. Cumprimentar o meu querido amigo Miguel Costa Matos. Eu, antes de começar a falar daquilo que me traz aqui, que é a transição digital, eu queria falar sobre um bocadinho o vídeo que nós vimos há pouco e perceber que em 2 anos é possível fazer muito. Muito no governo do Partido Socialista, mas muito também com os nossos jovens deputados. E acompanhar o trabalho que tem vindo a ser feito pela Juventude Socialista com os jovens, não há dúvida nenhuma, não só por mais um momento como este, mas por vários momentos que estamos acompanhados com o mandato, é que temos uma grande Juventude Socialista e temos um grande Secretário-Geral da Juventude Socialista, um grande líder geracional e, portanto, eu queria pedir uma grande salva de palmas para o Miguel Costa Matos e para o trabalho que tem desenvolvido na Juventude Socialista. Eu venho falar sobre a transição digital, que tem sido um dos pilares fundamentais dos mandatos do Dr. António Costa e, acima de tudo, do Partido Socialista ao longo dos últimos 6 anos. A transição digital, que vertiginosamente se acelerou durante o Covid-19, exige de nós grandes capacidades de resposta para os desafios que enfrentamos e também sabermos aproveitar bem as oportunidades que nos traz. Se muitos, durante este período, foram forçados a ganhar competências digitais neste período, tantos outros ficaram excluídos do acesso a serviços que agora são considerados essenciais. Se muitos negócios se reinventaram no digital, a crescente necessidade de tecnologias abre um campo de possibilidades para o crescimento económico. Se antes falávamos numa transição digital como meio de garantir que Portugal não perdesse competitividade fruto da sua localização geográfica, hoje percebemos que, para além de competitivos, estamos a tornar Portugal um hub digital de referência através da sua rede de infraestruturas e das condições que dispomos no nosso país. A afirmação do país nesta área permite-nos superar a condição geográfica que temos e competir não pelo baixo custo, mas sim pelo valor acrescentado. Depois do plano tecnológico, ou do Simplex, ou da Startup Portugal, ou do Indústria 4.0, Portugal é hoje um hub digital de referência a nível internacional, capaz de atrair muitas das grandes empresas internacionais a fixarem os seus centros de competências em Portugal. Por isso, nós não podemos parar, nós temos muito orgulho do trabalho que temos vindo a fazer, mas escolhemos continuar a avançar. Avançar para criar um programa, o PTEC, para elevar a maturidade tecnológica das empresas, incluindo uma nova versão de jovens técnicos para a indústria. Avançar para continuar a dotar o ensino dos instrumentos necessários para percorrermos o caminho da digitalização justa, equilibrada e democrática, continuando também a equipar os jovens, especialmente os mais carenciados, com ferramentas tecnológicas e os professores com a formação adequada para aproveitar a transição digital. Queremos trabalhar para lançar um regulador para todos os assuntos relacionados com o digital, em estreita colaboração com as autoridades de proteção de dados, de concorrência ou de fiscalização da segurança dos nossos produtos.
Queremos voltar a apostar fortemente no empreendedorismo, nomeadamente através de uma rede nacional de incubadoras dinâmica e uma Startup Portugal, com medidas de apoio a startups ao longo do seu ciclo de vida, desde o início do seed stage, é certo, mas também criando medidas de apoio a startups no momento pós-arranque, no momento intermédio, período de grande crescimento, mas também de grande volatilidade perante as condições do mercado. Queremos autonomizar a rede nacional de incubadoras, dotando a mesma de estrutura suficientemente forte para fomentar o empreendedorismo em Portugal e para criar parcerias e projetos conjuntos. E queremos trabalhar para encontrar mecanismos de promoção de Portugal como um destino para nómadas digitais, criando medidas de proteção dos seus direitos, mas também de apoio à sua atividade. Por fim, queremos promover e aperfeiçoar o Startup Visa e o Tech Visa, como projetos promotores e dinamizadores do crescimento económico, mas também como promotores de um país que nós temos vindo a trabalhar e que queremos. Um país aberto ao mundo, um país aberto a todos aqueles que queiram vir viver para Portugal, trabalhar para Portugal, criar a sua própria empresa, dinamizar o seu próprio negócio, ajudar o país a criar e crescer mais e, acima de tudo, a criar um país mais rico culturalmente e economicamente. Muito obrigado a todos e vamos em frente e vamos ganhar as eleições. Muito boa tarde a todas e a todos. Queria congratular e cumprimentar-vos a todos na pessoa do Secretário-Geral da JTS, Miguel Costa Matos, mas agradecer sobretudo ao nosso Secretário-Geral do PS e também ao nosso atual e futuro Primeiro-Ministro por saber que é a pessoa certa para ouvir as nossas respostas e fazer delas as nossas propostas e fazer delas uma realidade. E queria-vos trazer aqui algumas propostas no âmbito da cultura e do desporto. Contudo, num contexto muito privilegiado, que é o da escola. A escola é um espaço de descoberta, um espaço privilegiado de cultura e de desporto. Nela descobrimos pessoas, lugares, mas, sobretudo, encontramos um espaço para crescer, um espaço para alargar horizontes. É com a escola, como espaço de cultura, que muitas crianças do interior conhecem o litoral e o contrário também acontece. Muitos veem pela primeira vez o mar. É também um veículo para conhecermos a história, os nossos espaços e museus que contam as histórias das regiões, do nosso país, das suas gentes, mas também as da literatura e os seus palcos. Numa escola que se quer pública e gratuita, as visitas de estudo são parte do conhecimento essenciais à aprendizagem. São diretamente associadas às matérias lecionadas e aos programas letivos. É por isso que defendemos a gratuitidade de todas as visitas de museus e equipamentos culturais em contexto de visita escolar de estudo, para que ninguém, mas ninguém fique para trás numa escola que é de todos. É espaço também para que cada um se possa conhecer, experimentar novas coisas, mas também incutir hábitos saudáveis de presente e de futuro. Mas também pode formar vencedores no desporto e na vida. Sei que somos um país de campeões. Ganhamos inúmeros títulos de gabarito em desportos diversos. No futebol, mas também no hóquei, no futsal, triplo salto e muitos outros desportos que, muitas vezes, os atletas que nos fazem vibrar e nos dão essas alegrias descobrem na escola. Da Champions à NBA, mas também fora delas, em patamares menos competitivos, temos atletas em que a escola e o desporto escolar tiveram um papel fundamental. Mesmo para aqueles que não farão do desporto vida, o desporto escolar tem um papel fundamental na formação de mais e melhores atletas, mas também no desenvolvimento como pessoas e cidadãos, sendo um mecanismo privilegiado de inclusão social. É espaço de competição e hábitos saudáveis que devemos estimular. Um espaço em que os estudantes podem muitas vezes ter tudo isto, sem uma mensalidade que muitas famílias não conseguem pagar. É por estas e por todas as razões que devemos garantir o desporto escolar e o desporto escolar adaptado em todos os concelhos do país, para que todos, mas todos os jovens estudantes que o pretendam, possam ter no desporto escolar um espaço para alegrias, de integração, de saúde e de civismo. Muito obrigado a todos. Foi difícil, pá. Foi bom, foi bom. Vamos então entrar no último segmento, as últimas 4 propostas a apresentar ao Secretário-Geral do Partido Socialista.
Mas eu antes fazia-vos mais uma vez um outro apelo. Nós estamos aqui porque acreditamos neste projeto político. Para isso, precisamos de vocês. Precisamos que vós sejam voluntários na campanha até dia 30 de janeiro. Por isso, façam um scan do QR Code do documento que vos deram à entrada, introduzam a palavra passe António Costa 2022 e comecem já hoje a participar. Comecem já hoje a estar mobilizados, porque esta é a eleição das nossas vidas. Esta é a eleição das propostas contra uma retórica política vazia. Por isso, queremos ouvir a vossa energia, ouvir o vosso aplauso, para receber a Susana Barroso, o João Martinho Marques, o Wilson Ponte e a Margarida Vasconcelos. Muito obrigado. Caras e caros camaradas, permitam-me que comece por agradecer a presença do nosso secretário-geral do Partido Socialista, Dr. António Costa, o Miguel Costa Matos, nosso secretário-geral da Juventude Socialista, e em ti, toda a gente que se disponibilizou a abdicar de uma tarde de sábado, para que em conjunto possamos discutir as medidas que realmente acreditamos que vão fazer a diferença no nosso país. Boa tarde a todos, o meu nome é Susana Barroso e eu sou natural de Montalegre, Vila Real. Mais concreta e especificamente, sou natural de Tourém, uma lindíssima e pequena aldeia bem lá no norte. Esta aldeia. Gira, não é? Agora imaginem a possibilidade de, quando neste contexto de pandemia e que nos vemos obrigados ao confinamento, em vez de ficar restrita a 40 metros quadrados numa grande cidade, poder estar em Tourém. Parece-me uma ideia e uma opção maravilhosa. Aquilo que eu vos quero falar é que eu trabalho em Lisboa e durante a pandemia vi-me pela primeira vez, e à semelhança de tantos outros jovens, com a possibilidade de apostar no teletrabalho. Naturalmente tentei fazê-lo a partir de casa. E até estava a correr bem, mas a verdade é que me deparei com algumas dificuldades e limitações técnicas, nomeadamente ao nível das infraestruturas. E falo de infraestruturas tecnológicas e de comunicação, que são a base da condição para o teletrabalho da maior parte dos jovens neste momento. A situação de que venho falar-vos reflete-se em 5 horas. 5 horas, sem eletricidade e sem internet. Podem imaginar o meu nervosismo a aumentar de forma inversamente proporcional à bateria do meu computador. A transformação digital tem sido um chavão largamente utilizado, tanto em contexto empresarial como também pela comunicação social. Praticamente falando, a transformação digital acarreta não só uma necessidade de transformação tecnológica, mas acima de tudo uma transformação da forma como trabalhamos e das próprias estruturas organizacionais. Exige que mudemos a forma como trabalhamos. Exige que se alavanquem novas tecnologias, exige que se revolucionem as indústrias e, acima de tudo, a agilização dos serviços prestados. No interior, e falando com propriedade do distrito de Vila Real, temos o talento e temos a capacidade de empreendedorismo. Precisamos trabalhar naquilo que à data ainda tanto nos falta, as famosas infraestruturas. E precisamos trabalhar em infraestruturas de qualidade, infraestruturas que de forma efetiva nos permitam responder a este problema. É preciso assegurar que a transformação digital não acontece a 2 velocidades. É preciso assegurar que ela acontece de forma uniforme e por todo o território nacional de forma homogénea. Portugal tem, de forma comprovada, dos melhores quadros e dos melhores talentos da Europa. Isso é dito e reafirmado pelos mais diversos sítios. Acreditamos que apenas o Partido Socialista no governo tem capacidade de travar esta batalha com sucesso. E por isso, unimos-nos a vocês neste propósito. Em jeito de conclusão, camaradas, temos pessoas, temos talento, temos dos países mais bonitos do mundo para se viver. Vamos então lutar, mas lutar com vontade e arduamente. Lutar para que se garantam as condições necessárias e se assegure de forma uniforme esta tão famosa transformação digital. Viva o Partido Socialista, viva a Juventude Socialista! Boa tarde a todos. Caro Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, que tanto nos honra a sua presença aqui. Ao Secretário-Geral da Juventude Socialista, meu amigo Miguel Costa Matos, permitam-me que, antes de apresentar uma mais ideia da Juventude Socialista, dizer-vos que esta moldura humana que temos a oportunidade de presenciar vem dar a prova evidente que os jovens se mobilizam,
que esta geração se mobiliza e que valoriza aquela que é a marca de governação do Partido Socialista. E aí peço uma salva de palmas à Juventude Socialista e à capacidade que tem tido de se mobilizar em prol de todos os jovens. E é para falar de desafios, e um deles em particular, que eu aqui estou perante vós. Desafio esse que é a demografia. A demografia, e temos aqui provas recentes, os resultados preliminares dos censos de 2021, que evidenciam que é necessária uma resposta na área demográfica e que também ela deverá ser uma prioridade da Juventude Socialista. Por um lado, temos concelhos do país que assistem a uma perda preocupante da população. Sejam eles todos os concelhos da minha Beira Baixa, seja, por exemplo, Montalegre, sejam concelhos, todos os concelhos por este país que assistem a essa perda preocupante. Por outro, temos concelhos que assistem a um acréscimo significativo de população proveniente de fluxos migratórios aos quais os concelhos e os municípios não têm ainda a capacidade necessária e que seria preciso para darem uma resposta competente e capaz. E por isso a Juventude Socialista entende que devemos criar um fundo de apoio à emergência demográfica, apoiando tanto os territórios que têm sucessivamente perdido população, mas também os territórios que têm recebido um acréscimo significativo de migrantes e para os quais é também necessária essa resposta. Caro Secretário-Geral e Secretário-Geral da Juventude Socialista, contamos convosco, contamos com esta geração mobilizada e estaremos aqui no dia 30 de janeiro para continuar a afirmar aquelas que são as nossas convicções e aquilo que é a marca do Partido Socialista que tem tido e que tanto nos tem orgulhado nos últimos 6 anos. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Antes de mais, comentar o Secretário-Geral da Juventude Socialista e, na sua pessoa, o Secretário-Geral do Partido Socialista, António Costa, dizer que é um gosto estar aqui convosco neste momento tão importante para a Juventude Socialista, que é discutir, que é apresentar as nossas propostas, as nossas ideias para dia 30 de janeiro, o Partido Socialista conquistar, o Partido Socialista ganhar novamente as eleições nacionais. E isto trago aqui uma causa que é muito importante, que é essencialmente aquela que mais mobiliza a nossa geração e que tem a ver com o trabalho digno e direitos e também sem precariedade. Aliás, uma causa que é central para todos nós, porque nós não podemos aceitar uma geração que tem um nivelamento dos salários por baixo. Tem um nivelamento dos salários de cerca de 800, 900, 1000 e 1000 e poucos euros. Nós não podemos aceitar uma geração com esta situação, porque para nós temos que conseguir ultrapassar. Quem se qualifica quer também ser bem remunerado, ter um vencimento digno, justo para aquilo e para as funções que desempenha. E por isso apresento muito rapidamente 3 questões, 3 propostas, aliás, que significam bem aquilo que a Juventude Socialista quer ver imprimido nestas campanhas, quer ver também respondido nos próximos 4 anos. É preciso dignidade no trabalho, seja qual for a formação, seja qual for também a sua idade, a dignidade no trabalho. E nesse aspecto é essencial mobilizar as políticas ativas de emprego para que as empresas possam celebrar contratos de trabalho sem termo, para que possam celebrar contratos de trabalho efetivos, mais estáveis, que possam também assegurar os seus rendimentos, a sua qualidade do emprego. E por isso, um bom exemplo disso, que foi o governo atual de António Costa, que implementou aqui, a nível nacional, a questão muito importante para nós, que
foi também um bom exemplo disso, que é o programa Converte Mais, que teve o sucesso, que teve essa capacidade, e por isso mesmo nós queremos mobilizar os nossos esforços, nós queremos que seja renovado também programas semelhantes ao Converte Mais, para que se possa garantir à nossa geração, à geração mais qualificada de sempre do ponto de vista académico, mas a geração de estágios, geração de precários que nós não queremos que ela exista, e por isso mesmo é um bom exemplo e nós devemos renovar, fazer todos os esforços para que isso aconteça. Em segundo lugar, também trago outra proposta, que no nosso entender é pioneira, essencial também pensar na sua aplicação, e tem a ver com o benefício fiscal para a progressão salarial nas empresas. Quem trabalha quer ter, como estava a dizer inicialmente, uma remuneração justa, quer ter um vencimento digno. E isso é que temos feito, por exemplo, a questão do salário mínimo, o aumento do salário mínimo. Mas também as empresas precisam de um sinal adicional para que percebam de uma vez por todas que o atual nível salarial não atrai, não fixa talento. E por isso mesmo nós temos que fazer compreender que as empresas que hoje querem ser competitivas e também se querem começar a ser competitivas têm que ter o salário justo. Têm que pagar o salário justo a contratar. E por isso mesmo terão melhores produtos, melhores serviços e melhores condições para poderem ser mais competitivas. E por fim, camaradas, temos de reforçar algo essencial que tem a ver também naquelas que são as entidades, nas organizações que fiscalizam o trabalho. E, nomeadamente, no que diz respeito à autoridade para as condições de trabalho. Que possa ter a capacidade de bloquear qualquer situação de despedimentos ilegais, que possam violar os direitos laborais. E esse reforço pode ser dotar dos recursos necessários do Poder Executivo para que a autoridade para as condições de trabalho possa efetivamente trabalhar, possa efetivamente fazer aquilo que é o seu propósito e o seu objetivo. E por isso para nós é essencial no que diz respeito ao combate à precariedade laboral. Para a Juventude Socialista esse é um tema central, diria mesmo fundamental para o futuro da nossa geração. Para aumentarmos a igualdade, para aumentarmos também o crescimento e também para aumentarmos a justiça na nossa comunidade. De jovens, e termino, de jovens para jovens, está na hora de inovar, de unir, de sentir o calor da nossa estrutura para dar aqui voz à nossa geração e também porque nós escolhemos avançar. Obrigado. Muito bem, Sr. Deputado. Boa tarde, caras e caros camaradas. Trago-vos saudações alto-minhotas a todos e duas em particular ao nosso secretário-geral da Juventude Socialista, Miguel Costa Matos, e ao nosso primeiro-ministro, atual e futuro primeiro-ministro, António Costa. Camaradas, eu hoje venho falar-vos sobre as propostas da Juventude Socialista no âmbito da saúde mental. Vocês sabiam que cerca de 23% dos portugueses possuem algum tipo de perturbação mental? Sabiam que Portugal é o segundo país europeu onde há maior prevalência de doença psicológica? Sabiam que Portugal é o quinto país da OCDE com maior consumo de psicofármacos? Sabiam que o suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens portugueses e que 90% desses jovens possuem uma perturbação mental relacionada com depressão, perturbação de personalidade ou perturbação por abuso de substâncias? Esta é uma realidade dura, mas que é uma realidade que precisa de ser debatida, precisa estar na nossa agenda, precisa estar na nossa agenda de prioridades para o nosso país. Falar de saúde mental hoje em dia, em Portugal, em 2021, ainda é um tabu. E esse tabu tem vindo a alimentar um estigma e um preconceito para com quem apresenta sintomas psicológicos e para com os familiares e aqueles que privam com quem padece deste tipo de problemáticas, que na verdade são altamente prevalentes na nossa população. Aliás, um estudo da Fundação Francisco Manuel dos Santos, que saiu há cerca de um mês atrás, referia que 23% dos nossos jovens já pensaram em suicidar-se
e 12% já autoinfligiram lesões a si próprios, o que são dados verdadeiramente preocupantes e que nos devem fazer refletir sobre o que está de errado a passar-se no âmbito da saúde mental em Portugal e particularmente na nossa geração. É por isso que, ao longo do último ano e meio, a Juventude Socialista se tem dedicado com muito afinco a debater quais as soluções para apresentar no quadro das nossas políticas públicas no âmbito da saúde mental. E deixem-me que vos diga que o Miguel Costa Matos, enquanto nosso deputado, enquanto nosso secretário-geral, tem sido um interlocutor fantástico para trazer a saúde mental para o palco mediático e para fazer com que ela deixe de ser definitivamente um tabu. E, portanto, merece o nosso forte aplauso. Nós, na Juventude Socialista, entendemos que o estigma e o preconceito associado à saúde mental só se modifica com um conjunto de políticas muito abrangentes que demorarão uma série de anos a surtir efeito. Desde logo, uma aposta forte num programa de literacia sobre saúde mental, assim como no investimento em programas de desenvolvimento de competências socioemocionais para crianças e adolescentes ao longo do ensino obrigatório. Mas achamos, contudo, que há duas medidas que podem ser mais rápidas e mais eficazes a mudar o paradigma da saúde mental em Portugal e é sobre essas que vos venho falar. Em Portugal nós temos um problema grave no acesso à avaliação psicológica e ao tratamento. Tem que ver com o facto de ser caro buscar tratamento para problemas do foro psicológico ou psiquiátrico e isso impede muitos de chegar até ele. E faz com que problemas que pudessem ser tratados muito facilmente e sem recurso a fármacos evoluam para quadros graves que se tornam altamente dispendiosos para o nosso Estado também e para a nossa sociedade. E, portanto, uma das primeiras medidas que a Juventude Socialista tem para fazer mudar o paradigma da saúde mental em Portugal é precisamente democratizar o acesso ao tratamento. E, portanto, aquilo que nós propomos é que em Portugal se banalize o acesso a um psicólogo tal como se dê a um médico de família se tratasse. E que, portanto, o nosso CNS passe a ter psicólogos de proximidade para cada um dos utentes do Serviço Nacional de Saúde. Da mesma forma que cada um dos utentes tem acesso a um médico de família. É óbvio que para que isto aconteça teremos que aumentar significativamente o rácio de psicólogo habitante, ou melhor, utente, que temos neste momento, que é de 2,5 psicólogos para 100 mil utentes. E esta mudança não se fará sem que esse investimento aconteça. Mas o forte investimento que o nosso governo fez até aqui na saúde mental e que se viu no último orçamento é prova de que está a ser dado um sinal de que o governo irá investir, se volta a ser eleito, como nós assim desejamos, no dia 30 de janeiro, em promover a saúde mental dos portugueses e esta é uma das medidas que nós entendemos que o governo deve agarrar. A outra medida que nós consideramos como essencial para mudar o paradigma tem que ver com a situação laboral dos portugueses e com os riscos psicossociais associados ao trabalho. A verdade é que, em contexto de trabalho e fruto da sociedade em que nós vivemos e da evolução da tecnologia, da necessidade de sermos rápidos, inovadores e altamente competitivos, temos cada vez mais cenários de stress empresarial, burnout, fadiga, horários desregulados e tudo isso faz com que haja muito absentismo, presentismo, baixas médicas e reformas antecipadas. Se quisermos pensar em números, posso-vos dizer que a perda de produtividade associada a stress e a questões de saúde psicológica relacionadas com situações laborais é de cerca de 329 milhões de euros por ano. E se nós investíssemos um euro na avaliação de riscos psicossociais e no tratamento ao nível de tratamento psicológico ao nível do trabalho, teríamos cerca de 13,62 € de retorno, segundo um estudo da Ordem de Psicólogos de 2020. Portanto, aquilo que nós propomos é que se faça uma revisão da legislação laboral sobre higiene, segurança e saúde no trabalho e se inclua nas equipas de medicina no trabalho um psicólogo do trabalho, que possa fazer uma correta avaliação dos riscos psicossociais nas nossas organizações, setor público, privado e social, e que com isso ajudemos a promover uma saúde laboral nas nossas instituições, porque promover a saúde laboral no nosso país é também promover a economia no nosso país. E o nosso Estado será tão mais forte e mais amigo das pessoas quanto mais ágil for a não deixar ninguém para trás. Por isso, camaradas,
Nós, Juventude Socialista, encontramos nestas duas medidas as nossas principais prioridades para a saúde mental. Nós escolhemos avançar na área da saúde mental e convoco-vos a todos comigo para estarmos juntos, para darmos uma grande vitória ao Partido Socialista no próximo dia 30 de janeiro, porque só isso garante que, efetivamente, vamos ter as mudanças desejadas. Obrigada. Obrigada, minha querida. E terminamos assim a apresentação do nosso compromisso programático que entregamos ao Secretário-Geral do Partido Socialista, o atual Primeiro-Ministro e o próximo Primeiro-Ministro. Se quiserem, façam um scan do nosso programa, leiam todas as nossas propostas, se façam um scan do código da aplicação para sermos voluntários nesta campanha, porque nós precisamos de agir, precisamos de avançar e esta é urgente e determinante que no dia 30 de janeiro o Partido Socialista saia vencedor e reforçado nestas eleições legislativas. Peço agora a vossa energia, peço agora também a vossa atenção. Nós apresentámos as ideias, mas temos também rostos. Conheçam agora os candidatos às eleições legislativas da Juventude Socialista. Camaradas, ponham-se de pé, camaradas. Ergam as vossas bandeiras, ergam as nossas mensagens, porque vamos receber o líder de uma geração. Quem nos reuniu aqui? Quem defendeu a lei de bases do clima? Quem defendeu o direito ao esquecimento? Quem defendeu a legalização da cannabis e agora quer mais? Recebam então o Secretário-Geral da Juventude Socialista, o meu bom amigo Miguel Costa Matos. É esse! É JS! É J! É esse! É JS! É J! É esse! É JS! Que magnífica moldura humana, caras e caros camaradas! Há tanto tempo que não estávamos assim todos juntos. É esta a alma dos jovens socialistas. Quero começar por vos cumprimentar a todas e a todos, aos de cá, àqueles que fizeram muitos e muitos quilómetros para cá estarem hoje, desde Vimioso até Loulé, nosso grande candidato jovem Abel Matinhos,
desde os Açores, o Grande Vilso, ao nosso Estado regional, até ao estrangeiro. A todas e a todos, muito obrigado por demonstrarem a garra da nossa geração. Cumprimento os nossos deputados jovens aqui hoje presentes, cumprimento os nossos candidatos jovens. A nossa Joana Sá Pereira teve 2 anos no Parlamento, todos os candidatos jovens, a pessoa do secretário-geral adjunto da JTS, Miguel Rodrigues. Cumprimentar também a extraordinária equipa que esteve por trás da organização deste evento. A sede nacional, o secretariado nacional, os nossos parceiros, muito obrigado. Os extraordinários speeches que revelaram as nossas ideias. E permitam-me que junte uma palavra, a palavra obrigado. Orgulho. Sim, orgulho em todos nós, nas nossas ideias, nesta extraordinária organização de juventude que é a Juventude Socialista. Cumprimentar a Conselhia de Lisboa e a Federação de Lisboa na pessoa do Duarte Marçal e do Pedro Anastácio. Cumprimentar o Zé Luís Carneiro, o nosso secretário-geral adjunto. O Duarte Cordeiro, nosso diretor de campanha e presidente da Federação de Lisboa, e dizer-te, Duarte, que é para nós um orgulho termos tido como nosso líder um dos melhores do presente e do futuro do Partido Socialista. E por fim, permitam-me saudar o secretário-geral do Partido Socialista, a quem hoje apresentámos as nossas ideias. A liderança de António Costa fez-nos voltar a acreditar no nosso país. Devolveu-nos horizontes de confiança, de futuro. E é com António Costa que nós escolhemos avançar. Juntem-se a mim num grande cumprimento ao nosso atual e futuro Primeiro-Ministro de Portugal, António Costa. Caras e caros camaradas, caras e caros amigos, estas são mesmo eleições decisivas. E não são só eleições decisivas porque se discute se vai ser António Costa ou Rui Rio Primeiro-Ministro. São eleições decisivas porque estamos perante uma escolha de continuarmos a ter um governo de esquerda ou de termos um governo de direita que só terá maioria com o apoio da extrema-direita. Uma extrema-direita que nos diz que vamos deixar de poder dizer 25 de Abril sempre, fascismo nunca mais. Uma extrema-direita que quer confinar etnias. E a direita, que hoje, neste fim de semana, se chama do centro, é a mesma direita que nos Açores bem demonstrou que para segurarem o poder estão disponíveis para ceder todos os princípios e aliarem-se à extrema-direita. É essa a escolha nessas eleições, camaradas. E perante esta ameaça, o que é que nós dizemos? Nós dizemos presente. Não podemos aceitar que nestas eleições metade dos portugueses não vão votar. Não podemos aceitar que 1 em cada 3 jovens apenas tenha uma participação política ou social. É por isso que estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje para dar respostas à nossa geração. Para demonstrar que a política tem respostas aos desafios que cada um de nós sente no seu dia-a-dia. E para demonstrar que é sim através da política que implementamos estas respostas. E mais do que uma implementação abstrata, que é através das ideias. Como falávamos há pouco, daquele sonho que cada um de nós tem quando se inscreve na Juventude Socialista. Com a sua ideia, com o seu problema, na sua terra, no nosso país, poder mudar um bocadinho ou muito o nosso país. E é isso que nós fazemos aqui na Juventude Socialista, como bem evidenciamos. E é por isso que chamamos esta convenção as nossas ideias. Não confio no futuro, não escolhemos avançar, mas concretamente as nossas ideias, porque, mais portanto, do que um slogan, aquilo que queremos cá destacar são as ideias de cada um dos militantes. Ao longo das últimas semanas, abrimos o nosso programa ao conjunto dos jovens da sociedade. Realizámos diversos fóruns temáticos para que todos os jovens pudessem participar. E hoje, mais uma vez, as tuas ideias passam a ser as nossas ideias. Porque os teus problemas são também os nossos problemas. Também é o meu problema se há uma jovem em Montalegre que não consegue aceder à internet, se há um jovem que sofre com problemas de saúde mental ou se há um jovem desempregado no Algarve porque as empresas de turismo fecharam.
Os teus problemas são os nossos problemas e é aqui na Juventude Socialista que fazemos das tuas lutas as nossas lutas e das nossas lutas conquistas. Nas últimas eleições, camaradas, elegemos 7 deputados jovens, que entretanto passaram a 9. Mas não foram só 9 jovens que sentaram nos bancos da Assembleia da República. Foi uma organização política de juventude, com mais de 25 mil jovens militantes, com mais de 45 anos de história e com muitas causas, com muita ideia, com muita garra de transformar a sociedade. E foi através das nossas ideias, de ouvirmos no terreno, em proximidade, através dos nossos autarcas, nas escolas, nas ruas, nas nossas concelhias, federações, nos nossos núcleos, que nós conseguimos transformar as nossas ideias em conquistas. Foi assim que ouvimos e construímos soluções para os portugueses. Foi porque a JTS esteve no Parlamento que centenas de alunos puderam este ano terminar o seu curso, porque lhes foi permitido ter acesso à época especial de exames. Foi porque a JTS esteve no Parlamento que milhares de estudantes que tinham acesso à ação social escolar no secundário, puderam no ensino superior ter a sua bolsa aprovada automaticamente. E o complemento à bolsa, que hoje em dia é maior nos sítios onde o preço da habitação é mais elevado. E também a propina, que hoje em dia paga em prestações mais pequenas. E a propina baixou e a bolsa hoje em dia é mais alta do que o valor da propina, graças à ação da Juventude Socialista no Parlamento. E estas foram mesmo as vossas ideias. Quando a Rita não podia comprar casa, porque lhe negavam um seguro de vida, porque ela tinha sobrevivido a um cancro que teve quando era criança, a Juventude Socialista estava no Parlamento. E a Juventude Socialista disse que não e que era preciso instituir um direito ao esquecimento, para que aqueles que sobrevivem a um cancro, ou aqueles que têm doenças crónicas controladas, como o diabetes ou o HIV, tinham direito a comprar casa. E sim, Margarida, como tu dizes muito bem, a saúde mental é um drama para a nossa geração. Aproveitámos essa oportunidade para dizer que os seguradores não podiam discriminar entre a saúde mental e a saúde física. Foi também com a JTS no Parlamento que se construiu uma lei de base do clima rigorosa, ambiciosa, com os jovens a participar e que, mais do que tudo, reconheceu a emergência climática e antecipou em 5 anos a meta para a neutralidade carbónica. Porque a JTS esteve no Parlamento, como o Wilson nos falava há bocado, no momento da pandemia, os despedimentos ilegais puderam ser travados pela ACT. E 43 mil jovens puderam ter acesso ao Converte Mais e hoje terem contratos permanentes. Hoje, um homem que tem sexo com um homem já não é discriminado quando doa sangue, graças à insistência e persistência da Juventude Socialista, quando alguns teimavam em não reconhecer a ciência. Porque a JTS esteve no Parlamento, hoje podes usar o MBWay sem pagar comissões até 150 euros. E porque a JTS esteve no Parlamento, Marina Gonçalves, há hoje mais 7 mil jovens do que em 2015 a serem apoiados para sair da casa dos pais, graças ao Porta 65, construímos contigo e queremos continuar a construir contigo e a reforçá-lo nos próximos anos. E camaradas, estes são apenas alguns dos exemplos da ação que os nossos deputados jovens, convosco, com as vossas ideias, têm conseguido conquistar no Parlamento nos últimos 2 anos. Respostas que dão a problemas de pessoas do dia-a-dia e que reconhecem como é que a política pode fazer a diferença. Propostas que se juntam assim a um património mais vasto de lutas da Juventude Socialista, desde a despenalização da interrupção voluntária da gravidez até a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo. Mas estas vitórias não são suficientes. Ainda há muito por alcançar. Nós somos, como há bocado diziam, a geração mais qualificada de sempre. Mas somos também a geração mais precária de sempre. Ainda há jovens que ficam à porta do ensino superior, abandonando os seus sonhos por não terem condições económicas para os realizar. E a nível europeu somos mesmo dos países onde os jovens saem mais tarde de casa dos pais. 1 em cada 4 jovens já tomou medicamentos contra o stress ou a ansiedade. E no final do dia oferecem-nos perspectivas de uma vida pior que a dos nossos pais, porque antes que não fosse por outra coisa, por causa das alterações climáticas, vamos viver num planeta em chamas. E há 6 anos que em cada um destes problemas nós temos conseguido respostas, conquistas importantes.
Mas desafios estruturais destes não se resolvem apenas em 6 anos. E o nosso projeto político não se esgotou, nem se esgotará, e candidatamos a continuar este projeto político. Não desistimos das lutas de sempre, mas queremos somar a ele novas causas e novas lutas. E é por isso, camaradas, que hoje falamos das nossas propostas. E queria-vos aqui dizer, de forma muito clara, que com uma nova geração de deputados jovens no Parlamento, iremos lutar para que seja fácil aos jovens terem acesso a um psicólogo num centro de saúde. Com a JTS no Parlamento, iremos batalhar para que todas as jovens famílias tenham acesso a uma creche pública. Porque com a JTS no Parlamento queremos uma escola do século XXI. Não mais ensinar para os exames, não mais só regurgitar o que diz nos livros, mas queremos apostar na inovação pedagógica. E, para tanto, queremos que seja permitido que haja uma experiência, um piloto, para que haja novos modelos de acesso ao ensino superior, que nos tratem não só como um número, mas também como pessoas, porque nós somos jovens, somos muito mais do que só as nossas notas. E porque nós temos de tratar tão bem aqueles que nos escolhem como país, do que aqueles que cá nasceram. Porque hoje também é Dia Internacional das Migrações, sejamos claros a dizer que queremos que todas as crianças imigrantes devem ter acesso à ação social escolar. E é isso que faremos com a JTS no Parlamento. Nós queremos acelerar a descarbonização para que um jovem que estuda depois dos 23 anos também tenha acesso ao passe com desconto. E mais, como naquele paraíso liberal da Holanda, que tenhamos um passe gratuito. Porque a nossa geração quer andar de transportes públicos e a condição económica não pode ser uma barreira para acedermos a um transporte descarbonizado. E para que nenhum jovem, independentemente do sítio onde nasça, limite-se no acesso ao ensino superior, no sítio para onde vai estudar o ensino superior, a par do complemento de alojamento que já existe para pagar a residência universitária ou o quarto, nós queremos criar um complemento de deslocação. Porque um jovem de Freixo de Espada à Cinta ou um jovem de Mértola não deve ser prejudicado no acesso ao ensino superior e não deve ter que escolher se consegue comer ou se consegue ir visitar os pais durante o fim de semana. Essa é uma escolha que nós não aceitamos. Com a JTS do Parlamento vamos lutar por estas e por muitas mais causas. Pela criminalização das terapias, chamadas terapias de conversão de direitos LGBT. Por assegurar que todos os concelhos têm desporto escolar e que aqueles que perdem população têm um fundo de apoio à emergência demográfica. E, camaradas, é um feliz acaso que enquanto nós estamos aqui, o PSD reúne o seu Congresso e que tente discutir aquilo que é a sua visão para o país. Pois bem, em 32 minutos de intervenção, ontem o Rui Rio conseguiu não apresentar uma única proposta para responder aos desafios dos jovens do nosso país. E mesmo o líder da JSD, que apresentou um folhetim, disse que precisávamos de um choque no primeiro emprego. Pois bem, nós sabemos bem o que é que o Rui Rio pensa sobre o primeiro emprego dos jovens. Que não lhe incomoda absolutamente nada que um jovem tenha um baixo salário no primeiro emprego ou no segundo emprego. Pois bem, Dr. Rui Rio, nós estamos cá muitos para lhe dizer, a nós incomoda-nos muito que um jovem tenha um baixo salário no primeiro emprego ou no segundo emprego e vamos lutar contra isso. Caras e caros camaradas, se uns só sabem identificar os problemas e para a nossa geração não têm qualquer tipo de soluções, nós respondemos com luta, com trabalho. E se isso sintetizasse num só espírito, era aquilo que está em algumas das cartolinas que estão aqui nesta sala. Não há portugueses dispensáveis. É uma frase do saudoso presidente Jorge Sampaio, que evoca a vontade que nos move. E no final do dia é mesmo essa a escolha nestas eleições. Dia 30 de janeiro temos uma escolha fundamental. A primeira é uma escolha de confiança. Vivemos num momento de profunda incerteza económica e sanitária. A direita apresenta-se sem quadros, sem ideias, dizendo uns dias que é do centro, mostrando noutros dias o contrário. Dizendo uns dias que se alia ao Chega e dizendo noutros dias que não se quer aliar. À esquerda, nós temos uma solução de confiança. Está sentado à nossa frente. É o António Costa. É essa a solução da esquerda. É nele que temos que votar.
E o país sabe bem porque é que pode confiar em António Costa. Porque se nós prometemos que íamos virar a página da austeridade, cumprimos. E hoje, aqui, estamos a dizer que vamos começar a escrever uma nova página de prosperidade e solidariedade. E com António Costa é mesmo essa página que vamos escrever. Porque, camaradas, a grande escolha que temos a fazer sobre nestas eleições é sobre o futuro do país. É uma escolha sobre se queremos um país para jovens, se queremos um país coeso, um país solidário, ecologista, feminista, antirracista e antifascista. Estas são as nossas escolhas. Nós escolhemos avançar. Muito obrigado, camaradas. É J, é S, é J, é S, é J, é S, é J, é S. Continuem de pé. Não se sentem. Continuem de pé. Fiquem de pé. Porque nós vamos receber o atual Primeiro-Ministro e o próximo Primeiro-Ministro do país, Dr. António Costa. Faça favor. Caras e caros amigos, caras e caros camaradas, permitam-me que na pessoa do Miguel Costa Matos saúde todas e todos que dedicaram esta tarde à reflexão, a concentrar-se naquilo que é essencial. Os problemas dos portugueses, os problemas da vossa geração, as ideias para o país e as respostas e as soluções para a vossa geração. Muito obrigado pelo trabalho que fizeram ao longo desta tarde e ao longo dos últimos dias. Todos temos bem consciência que nestes últimos 2 anos tivemos que pôr toda a nossa energia, toda a nossa atenção, todo o nosso cuidado naquilo que foi um combate maior. Um combate que há muitas gerações ninguém tinha de enfrentar, que era uma pandemia como a pandemia que temos enfrentado no Covid-19. E podemos olhar para estes 2 anos e ver como essa energia, a capacidade de unir, de mobilizar o país, nos permitiu ser um dos países que tem uma maior taxa de vacinação a nível mundial, um dos países que mais testes realiza a nível mundial, um país que foi capaz, nos momentos mais difíceis, de levar aos limites dos limites a capacidade de resposta do Serviço Nacional de Saúde, mas onde nunca ninguém ficou para trás, onde nunca ninguém ficou por tratar, onde nunca ninguém deixou de ter a resposta que o Serviço Nacional de Saúde podia e tinha de dar naquela situação de limite em que tivemos que enfrentar. E fizemos isto porque fomos capazes de, ao mesmo tempo que tínhamos de adotar medidas duras para conter a pandemia, continuar a reforçar, dia após dia, o Serviço Nacional de Saúde, com mais camas de cuidados intensivos, com mais médicos, mais enfermeiros, mais pessoal auxiliar. E esse foi um esforço enorme que o país fez ao longo dos últimos 2 anos. Mas é um esforço que recompensa em cada dia, com cada vida que se salvou, com cada doente que se curou, com cada um de nós que não foi infectado. Este é um combate que prossegue. E é um combate que iremos continuar a travar. E foi um combate que travamos do lado da necessidade de proteção da saúde, mas também de um lado fundamental, de garantir que as empresas não iam todas à falência, que protegíamos o emprego, que protegíamos o rendimento. E quando vemos que mesmo num ano tão difícil como o ano de 2020, o rendimento mediano em Portugal, apesar de tudo, continuou a subir, nós temos que dizer, valeu a pena este esforço, esta energia e toda a determinação que temos colocado neste combate. Mas, obviamente, a nossa ação não se pode resumir, não se podia resumir exclusivamente ao combate à pandemia. E, por isso, foi necessário compatibilizar o combate à pandemia e tudo aquilo que implicou com a execução das outras políticas que desenvolvemos. Muitas através dos deputados da Juventude Socialista, e aqui quero saudar todos
pelo excelente trabalho que realizaram nestes 2 anos de Parlamento em situação tão atípica como aquela que vivemos. Mas queria dar 2 exemplos que eu acho que exemplificam bem como, apesar da pandemia, não esquecemos outras prioridades. Uma primeira prioridade fundamental para o desenvolvimento do país: garantir educação de qualidade para todos. Quando nós chegamos ao governo, a taxa de abandono escolar precoce ainda era de 13,7%. 13,7% dos jovens abandonavam o ensino secundário antes de o poderem concluir. Havia uma meta que alguns consideravam impossível de atingir e que era muito ambiciosa, que era a meta de reduzir esta taxa para 10% em 2020. A verdade é que ano após ano fomos conseguindo vencer esta batalha, superámos esta meta e em 2020 já só 8,9% havia de abandono escolar precoce no nosso país. Sim, continuamos a trabalhar e continuamos a obter resultados. A emergência do combate ao Covid não nos fez esquecer de outras emergências que continuam muito presentes na nossa vida e que são decisivas para o futuro do nosso planeta. Mais, não é para o futuro do nosso planeta, é para o futuro da humanidade no nosso planeta. A emergência climática não desapareceu. E a emergência climática é fundamental que continue a ser alertada cada sexta-feira para que todos e ninguém se esqueçam de que é de facto uma emergência que continua e a que temos de dar resposta. Mas essa resposta traduz em ações. E há uma muito importante. Em 2015, quando chegámos ao governo, ainda 28% da nossa eletricidade era produzida a carvão. O carvão era responsável por grande parte das nossas emissões de CO2. E é com um conjunto de políticas e medidas que fomos adotando, nós tínhamos fixado o objetivo de até 2023 poder eliminar a produção de eletricidade a carvão no nosso país. Felizmente conseguimos antecipar estes resultados. E este ano conseguimos encerrar as 2 centrais a carvão e, neste momento, de toda a eletricidade que consumimos, 0 provém do carvão. Sim, governamos e alcançamos resultados. Não é pelo facto de governar que nós não temos consciência do que é que acontece no país. Não é pelo facto de governar que não ouvimos as pessoas, que não conhecemos os problemas. Nós governamos precisamente porque conhecemos os problemas, porque ouvimos as pessoas e governamos para as pessoas e para resolver os problemas do país. É isso que nos faz estar no governo. E é por isso que também temos consciência de quais são os grandes desafios da vossa geração e quais são as políticas públicas prioritárias para responder a esses problemas. Sabemos porque trabalhamos dia a dia com o secretário-geral da JS, trabalhamos dia a dia com a JS, trabalhamos dia a dia com os deputados da JS, trabalhamos dia a dia com muitos que ainda recentemente saíram da JS, como a Marina, com outros que já saíram da JS há mais tempo, como eu próprio, e com muitos dos dirigentes e anteriores secretários-gerais da JS, que são, aliás, membros deste governo, entre ministros e secretários de Estado. Sim, dia a dia nós ouvimos e sabemos bem quais são os desafios da vossa geração. E por isso nós sabemos uma coisa. Temos hoje a geração mais qualificada de sempre, mas queremos que as próximas gerações sejam ainda mais qualificadas que a atual geração. Nós não somos daqueles que achavam que havia licenciados a mais. Somos daqueles que achamos que há empregos a menos para os licenciados que temos e precisamos de mais mestres, mais doutores e mais empregos para esta geração. E é por isso que sabemos que alargar o acesso ao ensino superior continua a ser uma batalha todos os dias e uma batalha fundamental. Foi por isso que multiplicamos os cursos técnicos superiores.
Já são neste momento 919 em todo o país. Há 2 anos, há 6 anos, havia 40 localidades com oferta de ensino superior. Hoje, há 134 localidades com oferta de ensino superior, o que isso sabemos bem que tornar o ensino superior mais próximo é um contributo decisivo para que o ensino superior seja mais acessível para todos. Há 5 anos, a propina era 1.063 euros. Hoje a propina é 697 euros, a maior redução de sempre do valor da propina em Portugal. E sabemos bem que para a grande maioria dos estudantes do ensino superior, ainda mais difícil do que a propina é o alojamento estudantil. E por isso, no quadro das novas gerações de política de habitação, definimos como uma das medidas fundamentais o alargar o alojamento estudantil. E porque sabemos que para alargar o alojamento estudantil precisamos mesmo de mais recursos, o Plano de Recuperação e Resiliência tem uma verba muito significativa para assegurar o cumprimento da meta que fixámos para o alojamento estudantil. Sim, não foi uma promessa, é um compromisso, está hoje assinado com a União Europeia. As verbas existem e vamos poder concretizar esta ambição de assegurar alojamento estudantil para todos aqueles que necessitam. Sim, temos felizmente a geração mais qualificada de sempre. Mas nós precisamos ter também a geração mais realizada de sempre. E para que esta geração mais qualificada seja a geração mais realizada, é fundamental garantir um conjunto de objetivos muito precisos. Primeiro, relativamente à autonomização. Significa, em primeiro lugar, emprego de qualidade. Foi por isso que nós demos prioridade à agenda do trabalho digno. Uma agenda de trabalho que regula, que combate a precariedade. Uma agenda de trabalho digno que regula o teletrabalho. Uma agenda de trabalho digno que regula o direito, que reconhece como trabalhador aqueles que trabalham nas e para as plataformas digitais. Uma agenda de trabalho digno que garante a todos a conciliação entre a vida pessoal, profissional e familiar. Uma agenda de trabalho digno que garante e tem de garantir salário digno para todos aqueles que trabalham e, designadamente, para os jovens mais qualificados. Foi por isso que, nestes 2 anos, não nos esquecemos do compromisso que assumimos na anterior campanha eleitoral e apresentámos na Assembleia da República, fizemos a aprovar a nacionalidade e desenvolvemos a discussão na especialidade, o compromisso que tínhamos assumido de adotar uma lei para as ordens profissionais que permita às ordens cumprirem a sua função de regular o exercício da atividade, mas que impeça às ordens de fazer o que não podem fazer, que é impedir a liberdade de acesso à profissão e a liberdade de exercício dessa profissão. Mas também sabemos que, a par do trabalho, há outra condição fundamental para a autonomia dos jovens: o acesso à habitação. E por isso a nova geração de políticas de habitação desenvolve-se em vários paradigmas. Do paradigma do arrendamento ao paradigma do acesso à compra de casa própria. E é na execução dessa nova geração de políticas de habitação que nós temos de continuar a investir e temos hoje recursos para investir. Porque não ficámos de braços caídos. Não dissemos que o PRR era uma coisa que não interessava nada a ninguém. Que a União Europeia nunca ia responder a esta crise da forma como estava a responder. E, pelo contrário, batemos para que existisse o programa de nova geração da União Europeia e que, no quadro dessa nova geração da União Europeia, o investimento nas políticas de habitação fosse elegível. E é por isso que dispomos de 2.750 milhões de euros, verba de que nunca dispusemos, para investir exclusivamente em habitação daqui até a 2026. E por isso temos os meios e temos as políticas para a concretizar. Segundo lugar, salários. Não é aceitável o nível salarial que existe em Portugal.
Nós fizemos um enorme esforço ao longo destes 6 anos para fazer um grande aumento do salário mínimo. Nestes 6 anos, o salário mínimo subiu em Portugal 40%. Mas o resto dos salários não subiram 40%. E a resposta não é a resposta da direita, que é dizer congele o salário mínimo, porque o salário mínimo se está a aproximar dos salários mais baixos, dos salários médios mais baixos e mais próximos do salário mínimo. Não. A resposta é, vamos continuar a subir o salário mínimo e os outros salários têm de subir para acompanhar a subida do salário mínimo. Foi por isso que logo no início da legislatura apresentámos em sede de concertação social uma proposta de um acordo geral para a competitividade das empresas e para a valorização geral dos salários. Não é aceitável que os jovens qualificados não tenham um ordenado compatível com o seu nível de qualificação. E as empresas têm mesmo de compreender que, de uma vez por todas, que se querem ser competitivas nos produtos e nos serviços que vendam ou prestam, têm que ser competitivas a contratar. Quando as empresas hoje se queixam de haver falta de mão de obra, deviam olhar precisamente para qual é a sua folha salarial e perceberem por que razão é que têm dificuldade em contratar os recursos humanos capazes que existem em Portugal. Sim, nós sabemos que não podemos decretar o salário médio como decretamos o salário mínimo. Mas não queremos viver numa sociedade de mínimos. Nós queremos viver uma sociedade de topo. Nós queremos viver, como há pouco diziam, no mesmo nível que os países mais desenvolvidos da Europa podem viver. E para que isso aconteça, obviamente é necessário termos empresas mais competitivas, empresas mais produtivas. Mas as empresas só serão mais competitivas e mais produtivas se forem capazes de fixar e atrair o melhor talento que o país produziu nos últimos anos, e esse talento são vocês, é a vossa geração, e é isso que as empresas não podem desperdiçar. Sim, o Estado pode fazer e deve fazer uma parte desse esforço para ajudar a aumentar o rendimento disponível das famílias. E tendo feito, fizemos-lo com a maior redução de sempre do custo do passo social. Fizemos-lo com a gratuitidade dos manuais escolares. Fizemos-lo quando reforçámos o abono de família. Fizemos-lo quando adotámos o IRS jovem. Temos-lo feito, mas as empresas não podem deixar de fazer a sua parte. E nós estamos cá para apoiar as empresas, mas as empresas também têm que estar cá para salvar o país, salvando o risco de não perdermos a geração mais qualificada de sempre do nosso país. Sim, sabemos que há mais para fazer e que o nosso slogan da nossa anterior campanha eleitoral foi fazermos mais e melhor. E era mais e melhor que nós inscrevemos no Orçamento de Estado para 2022 e que a Assembleia da República não aprovou. Era mais e melhor quando alargámos a ação social escolar ao segundo ciclo de estudos de ensino superior, ou seja, aos mestrados, permitindo, até ao limite, triplicar as bolsas para que todos possam ter acesso aos mestrados, independentemente da sua condição económica. Sim, nós, no Orçamento de Estado para 2022, fazíamos mais e melhor quando alterávamos o IRS jovem para que ele passasse a ser automático e não tão pouco utilizado como tem sido, para que pudesse abranger também rendimentos das prestações de serviço e não só os dos salários, e garantindo a todos que durante 5 anos tinham uma isenção fiscal nos primeiros 2 anos, sobre 30% do seu rendimento do trabalho, nos 3º e 4º ano, de 20% do seu rendimento de trabalho, e no 5º ano, 10% do seu rendimento de trabalho. Estas isenções da tributação do rendimento durante 5 anos
era uma ajuda muito significativa para este processo de convergência que as empresas têm que fazer para poderem ter e pagar condições para pagar salários mais dignos. E desde já começar a aumentar o rendimento disponível de cada família, não só por via do aumento salarial, mas também por via da redução da tributação. E assim melhorando significativamente o rendimento disponível dos jovens. Era isto que nós propunhamos, foi isto que a Assembleia da República rejeitou no Orçamento de Estado para 2022. Era fazer mais e melhor, quando prevíamos a gratuitidade das creches para todas as crianças, progressivamente, já a partir do próximo mês de outubro, no primeiro ano, em outubro de 2023, para o primeiro e para o segundo ano, em outubro de 2024, para o primeiro, segundo e terceiro ano. Foi isto que aprovámos, que propunhamos, foi isto que a Assembleia não aprovou. Mas é isto que nós poremos em vigor e é assim que será em 2022, 2023 e 2024, com a nova maioria na Assembleia da República. Sim, era também fazer mais e melhor para as famílias com filhos, com a criação dos diferentes mecanismos para apoio às famílias que têm filhos. Em primeiro lugar, alargar dos 3 para os 6 anos a dedução fiscal de 900 € por criança. Em segundo lugar, com a criação da garantia infantil. Uma garantia infantil que garantia que todas as crianças, todas as famílias, recebiam por cada filho, 600 € anuais. Seja por dedução fiscal, se pagarem impostos, seja por abono, se estiverem isentos do pagamento de impostos, seja por complemento ao abono, se já receberem abono de família e ainda não pagarem impostos. 600 € por ano para todas as crianças, por criança, para todas as famílias. Mas mais, para aquelas famílias e para aquelas crianças que estão em risco elevado de pobreza e em que tem que ser a nossa prioridade para evitar a reprodução geracional da pobreza, este apoio não era de 600 €, era de 1.200 € por ano para, de facto, ser um mecanismo efetivo de combate à pobreza infantil, que é uma chaga que temos que erradicar da nossa sociedade. E é muito importante termos presente o que é que dizia o Orçamento de Estado para 2022. Porque quem votou contra o Orçamento de Estado para 2022, votou contra o conjunto destas medidas. Agora podem todos ir para a campanha eleitoral dizer o que quiserem, prometerem o que quiserem, dizerem que se fossem governo fariam isto ou aquilo. Agora, nós que somos governo, podemos dizer, nós propusemos isto no Orçamento de Estado para 2022 e vocês chumbaram que isto fosse uma realidade já em 2022. E é por isso que é fundamental o país ter uma maioria estável. Uma maioria que garanta, em primeiro lugar, aos portugueses, que não estamos a perder tempo em campanhas eleitorais que eram desnecessárias e que podíamos estar todos focados naquilo que é o essencial. O combate à pandemia e a recuperação económica e social do nosso país. A garantir ao país, uma maioria que garanta ao país, que não nos atrasamos no esforço de recuperação. Uma maioria que garanta que não vamos parar tudo aquilo que está a andar e que, pelo contrário, vamos dinamizar e acelerar a execução dos instrumentos que a União Europeia disponibilizou ao país para ajudar à nossa recuperação económica. Que não vamos atrasar a utilização dos recursos que dispomos para uma transformação estrutural do nosso país. Para que o país possa ter mesmo as tais empresas mais produtivas e mais competitivas, que criem mais e melhor emprego para a vossa geração. Que não vamos atrasar mais a execução dos projetos que garantem direito à habitação para a vossa geração. Que não vamos atrasar mais os investimentos que vamos fazer para aumentar em 40% o número de licenciados nas áreas de ciência, tecnologias, engenharias, artes e matemáticas, que são recursos humanos fundamentais e indispensáveis para o futuro do país. Que não vamos atrasar mais
a execução das verbas necessárias e que estão disponíveis para melhorar a qualidade da formação profissional ao longo da vida e, desde logo, na profissionalização da vossa geração. O país não pode parar e a vossa geração não tem tempo para que o país se atrase mais. E para que isso aconteça, é fundamental termos uma maioria que seja estável, duradoura, e essa maioria só é possível assegurar com o Partido Socialista. Quero, por isso, pedir a vossa ajuda. Nós temos pouco mais de um mês à nossa frente até às eleições de 30 de janeiro. Nunca as eleições estão ganhas à partida. E, por isso, nós temos mesmo de nos mobilizar, cada um de nós, para convencer cada um dos eleitores que, havendo eleições, nós temos mesmo que ir votar. Eu pensei que a última coisa que o país desejava era que houvesse eleições. Fizemos tudo o que estava ao nosso alcance para evitar o chumbo do orçamento e para que houvesse eleições na sequência do chumbo do orçamento. Mas pronto, a vida é como é, chumbaram o orçamento, marcaram eleições, agora a nós só nos compete uma coisa: arregaçar as mangas, ir à luta e ganhar estas eleições. E deixem-me ser muito claro para que não haja qualquer equívoco sobre isto. Estas eleições têm uma primeira escolha, que é saber quem é o Primeiro-Ministro. Um que já conhecem, outro é o Dr. Rui Rio. Essa é a primeira escolha. Mas há depois uma outra fundamental, que é saber com que condições é que se ganham as eleições. E, portanto, com a autoridade de em 2015 e em 2019 eu ter dito que acreditava e que era possível trabalharmos à esquerda para construir uma maioria sólida, duradoura e estável, há uma coisa que eu tenho que constatar, é que em 2019 isso já foi assim, em 2020 ainda mais assim, e que em 2021 manifestamente não existiu. No futuro, porventura haverá, agora não há. E por isso, a forma de termos a maioria é sermos nós a maioria. E para isso temos mesmo de mobilizar os portugueses. Nós não podemos andar de eleições de 2 em 2 anos. Nós não podemos andar a governar porque nos fazem o favor de nos viabilizarem o orçamento durante 2 anos. Nós temos que governar com as condições com que nos apresentamos aos portugueses, com o programa com que nos apresentamos aos portugueses, com a responsabilidade com que nos apresentamos aos portugueses e de forma a que os portugueses nos julguem e digam: cumpriram ou não cumpriram, merecem ser reeleitos ou não merecem ser reeleitos. É com esta clareza e esta transparência que nós temos que nos apresentar a Portugal e aos portugueses para termos uma maioria que dê confiança efetiva ao futuro e garanta à vossa geração construir o futuro que a vossa geração merece. Miguel, agora máscara.
Muito obrigado a todos por terem vindo. Muito obrigado a todos. Esta foi a força das nossas ideias. Despedimos agora do secretário-geral do Partido Socialista. Viva Portugal! Viva António Costa! E vamos dar uma vitória ao Partido Socialista! É grande.
There is no more incredible man on this earth.